Sejam muito bem-vindos, meus caros telespectadores. Hoje eu estou aqui com dois nomes grandes aqui da educação online. E deixa eu falar do primeiro nome que a gente tem aqui. O primeiro nome é funcionário de carreira do Banco do Brasil, aprovado na Caixa Econômica Federal com a nona maior nota objetiva do Estado. Segundo colocado no concurso para despachante aduaneiro do Banrisul Armazéns Gerais e também especialista em investimentos pela Ambima. Já atuou no segmento alta renda do Banco do Brasil, auxiliando na análise de demonstrações financeiras e concessão de limites de crédito para grandes empresas. Além disso, concurseiro raiz, cosplay do Capitão América, é responsável pelas disciplinas de conhecimentos bancários, atualidades do sistema financeiro e também contabilidade para as áreas policiais. Seja muito bem-vindo, meu amigo Samuel Gres. Um abraço, cara. E aí, tá surpreso de estar aqui? Obrigado, Kelvin. Na verdade, não tô muito surpreso, né, cara? Depois de tanto tempo a gente conversando, já nosso parceiro de negócios há algum tempo também, né? Não tô muito surpreso não, cara. Tu me insistiu alguma coisa pra gente vir aqui. Eu barganhei muito, mas pensa numa felicidade que tá sorriso, tá de orelha a orelha, né? Não, tranquilo. Vamos falar então do nosso segundo nome. É o professor de português mais querido aqui do Rio Grande do Sul, muito conhecido, psicólogo, gestor com ampla experiência em educação online e também para concursos públicos. Passou por empresas líderes do segmento, conduzido uma didática única, com ampla experiência em português e psicologia, meu amigo Carlos Zambelli. Obrigado, meu velho. E aí, Feliz seja de estar muito aqui. bem-vindo. E tô muito emocionado com o cuidado, né? Presentes personalizados, tudo. Muito obrigado pelo carinho. Capaz, não. Todo mundo que vem aqui é sempre bem-vindo, nossos parceiros, eles, assim, a gente busca trazer uma experiência única, que eu acho que vocês não... A gente olhou pro mercado e a gente disse, cara, eu tô vendo muita coisa que a gente pode fazer diferente. Isso que Então, o pessoal não viu, né, Zambelli? O café que ele não O serviu café, antes, que ele disse que só tem aqui. Nós estamos em Porto Alegre, tem 1 milhão e pouco de habitantes, 2 mil negócios, e só tem aqui E foi café. bom. E era Foi bom, bom. ele era bom, então tá aprovado. Então. Vamos começar pelo primeiro tema que nós temos aqui, origem e identidade. Qual que foi o turning point em que vocês pensaram assim, cara, eu vou ser professor? Vamos começar pelo Zambelli e depois vamos terminar com o Samuel. Quando eu passei a vida inteira, assim, tentando ser, quando jovem, assim, até os 18, ser policial. Brigadiano, porque a minha família é toda de polícia. E aí, cara, quando eu fui fazer, existia um vestibular que tu fazia vestibular pra ser policial. E aí, quando eu fui fazer, mudou a lei. Aí tinha que fazer concurso público. Ó, o concurso batendo lá, né? Só que eu pensei, eu não vou fazer concurso, né, cara? E aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Fiquei na dúvida entre letras e psico. E aí eu fui falar com um professor do cursinho, que era um professor muito conhecido aqui de Porto Alegre, o Regis Gonzaga. O cara nunca me viu na vida, né? E eu cheguei pra ele e falei, professor, eu tô na dúvida se eu faço letras ou psicologia. E ele falou, letras porque tu vai ganhar dinheiro. Não tem professor de português. E eu, como todo jovem, acreditei num cara mais velho, me atirei. E fiz letras e depois de um tempo fiz psicologia. Eu achei que era a hora de fazer assim, bom, sonho é pra gente realizar. E aí eu fui fazer psicologia também e hoje eu trabalho com as duas áreas. Atendo clinicamente e trabalho com a parte da educação. Então foi ali que eu tive uma virada porque alguém me disse, tu vai ganhar dinheiro. E eu acreditei e me atirei nisso. E quando que tu entrou assim, cara, no concurso, que tu viu assim, ó, cara, agora eu preciso tocar concurso público, eu preciso preparar essas pessoas, tu já tem uma experiência. Eu sempre quis ser professor de pré-vestibular. Então eu fiz uma carreira no pré-vestibular e eu ouvia na sala de aula os caras falando assim, a gente ganhou muito dinheiro e agora o mercado tá mudando. E eu entendi que existia uma onda. E lá, em 2006, eu acho, eu entendi que tinha uma onda de concurso começando. E aí eu me atirei pros concursos. E eu fui fazendo a transição de carreira, sempre focado em surfar a onda. Quando a gente tem ali o governo Lula, assim que explode concurso, eu tava bem. Eu já estava colocado no mercado. Então eu surfei toda essa grande onda, que era um edital atrás do outro, assim, e surfei toda essa onda do mundo dos concursos, por experiência do pré-vestibular. Escutando na sala de aula as histórias, e eu sempre gostei de escutar, né? De escutar as histórias eu pensei, existe algo semelhante nos concursos. Tô indo pra lá. E foi isso que eu consegui surfar. Bacana. E sentiu muita diferença do BAC quando entrou pro mundo de concurso? Porque muita gente às vezes ensina em outras áreas. Sim. E quando entrou no concurso público já tem um pouco de dificuldade. Às vezes a pessoa não tem a matéria fresca. O que eu senti, olha que loucura, né? Em 2007 eu tava com a história da psico, né? Eu falei, cara, vou fazer vestibular. Fiz vestibular pra psico e recebi o convite pra ir pra uma grande escola de Porto Alegre. Na época era presencial. E aí, pra eu ir dar aula pra concurso. E eu pensei,
cara, eu preciso estudar. O que eu dou aula no pré-vestibular me garante, mas aqui no concurso não. E eu era jovem também, e o mundo dos concursos eram professores mais velhos. Então eu pensei, eu preciso chegar arregaçando, porque se eu entrasse novinho, com muita brincadeira do pré-vestibular, eu não vou ficar. Então eu saí da faculdade, da psico, estudei, entrei a full no mercado, e aí depois de um tempo que eu já estava consolidado, eu pensei, bom, agora eu vou retomar aquele projeto da antiga e fazer a faculdade de psico. Então eu dei um passo para trás para poder dar dois para frente, assim, literalmente. E deu certo, assim, né? Acho que Com certeza, consegui. não, incrível. Parabéns. E do Samuel? Samuel, pra quem não sabe, o Samuel agora é recente na área como professor, mas tem um back-office muito forte. Então conta aí um pouco, Samuel. Cara, eu achei legal que o Zamba, ele já foi aquele cara que foi se direcionando pra ser professor, né? Ele foi se desenhando, fez letras. O meu foi meio acidental, cara. Ele acabou sendo um efeito do que eu era como empresário. Por quê? Eu sempre quis empreender. Então, na verdade, eu não necessariamente queria ser professor. Não era esse o meu objetivo final. Mas aí o que eu fiz? Fui lá, abri uma empresa de importação, durou um tempo, não deu certo. Só que aí, próximo de 2020, quando eu já estava 5 anos dentro do Banco do Brasil, já tinha passado por todo esse negócio de concurso, já tinha estudava para a área fiscal depois, que era um concurso bem mais difíceis. Em 2020 veio pandemia e aí a galera foi para casa. Cara, aí minha irmã, que já estava na internet, ela é nutricionista, ela falou assim: ô Alemão, por que tu não vai pra internet? Cara, pois é, poderia, né? Poderia falar sobre o quê? Sobre investimento. E aí eu entro na internet em junho de 2020 para falar sobre investimento, que era a parte que eu tinha mais conhecimento, que investi em bolsa desde 2015. E aí, tu ser professor é uma consequência do digital. Por quê? Porque eu entrei na internet. Uhum. Motivos Certeza. óbvios, né? Porque eu queria me expor e queria ganhar mais dinheiro. E aí, eu, como empresário, eu queria abrir um negócio. Qual que era o negócio que mais fazia sentido naquele momento? Ensinar as pessoas a investirem. Porque era um momento que a nossa taxa de juros caiu, então não tinha mais como deixar dinheiro na renda fixa, em produtos gerais de renda fixa, CDB, LCI, LCA. Eu disse, cara, a galera vai botar o dinheiro em bolsa. E eu tô aqui para ensinar. E aí, eu virei professor de investimentos, a galera começou a elogiar a didática, começou a gostar, vai aos pouquinhos, tu vai tateando, fui melhorando. E aí, eu virei professor de investimentos. Só que o que aconteceu? Essa transição de investimentos para concurso, ela aconteceu lá quando eu conheci o Sérgio em 2023, que é o nosso sócio hoje. Legal. O Sérgio me seguiu, porque na época eu tinha repostado a casa do concurseiro, Uhum. que era a empresa dele, que o Zamba trabalhou na casa também, que eu conheci o Zamba na casa em 2012 como professor, e naquele momento ele começou a perguntar, cara, tu já parou pra pensar no mercado de concurso público? Tu já parou pra pensar? Esse cara, não. Nunca quis dar aula para concurso público, necessariamente. Só que eu tinha conhecimento de conhecimentos bancários, de outras áreas já pelo estudo. Aí, naquele momento, ele convidou para abrir o Prepara Banco, mas a gente vai chegar lá depois, né? Que Uhum. foi a empresa focada em banco. E aí eu comecei a dar aula para concurso público. Foi em 2023 para 2024. Aí sim, aí eu virei professor de concurso naquela época. E com certeza, eu não sei vocês, mas eu era da área 100% tecnologia e hoje é 100% tecnologia para educação. Então eu comecei com 100% de desenvolvimento de software, era agência, era um horror, tudo era uns projetos bizarros, assim, e era muito difícil, muito maçante a área. Eu acho que, como nós três, a gente vai acabar chegando num final e dizer assim, ó, cara, eu acho que eu nunca mais quero sair da área de educação. Porque, claro, não que o ponto principal é que não é só a questão de dinheiro, porque a gente também muda a vida das pessoas. O que a gente produz dentro da EduStore não é uma coisa que só as empresas parceiras usam, e sim os alunos. Então a gente tem que se importar bastante. Eu brinco, a gente se importa com vocês, mas a gente se importa muito mais com o aluno. Porque é o aluno que traz a recomendação, é o aluno que traz o cliente, é o aluno que paga. Então tudo isso a gente busca, a gente tem uma cadeia, que isso é muito importante. Então ver, por exemplo, cenários em que a gente pega pessoas que às vezes não têm dinheiro. Cara, o cara sacrificou o almoço para poder tá pagando o curso, sacrificou a renda para poder comprar o material. Cara, ver aquilo ali, a história do cara, e ver ele mudando de vida, é incrível. Eu não consigo ter essa satisfação em outras áreas. Então, é uma área que eu segui e pretendo viver nela até o fim da vida. Ô Kelvin, antes de passar pro próximo tópico, isso é uma coisa interessante, né? Porque o Zamba começou muito rápido já mudando a vida das pessoas com um vestibular, com um concurso. E, cara, investimentos, tu melhora a vida da pessoa, mas tu não muda ela. Porque o cara tem que fazer dinheiro primeiro, ele tem que ter uma carreira para poder investir o recurso. E naquela época eu dava uma orientação melhor, eu evitava muita gente ter prejuízo, como tinham em escritórios de investimento, nesse sentido eu ajudei. Mas eu não mudava a vida, eu não tirava o cara lá de uma situação de pobreza e colocava ele numa vida digna. E aí em concurso eu comecei a perceber isso. E aí ficou muito mais fácil de me posicionar até como empresário. Uhum. Entende?
vende. Por isso, parece que tu tem meio que uma síndrome do impostor no momento que tu tá ali oferecendo um produto que ajuda as pessoas, mas, cara, eu quero mudar a vida delas, eu não quero só ajudar, Sim. né? E aí com o concurso isso acontece. Sim, não, e de fato, porque tu acaba vendo a mudança e aquilo é a maior gasolina que tu vai ter, porque é o dia a dia, às vezes, tu tá meio desmotivado, tá triste com algumas coisas, e aí vem uma pessoa e fala: "Bah, olha só, cara, eu deixei de almoçar pra comprar o material e, cara, isso mudou minha vida". Então, isso aí é a maior gasolina que a gente tem. Dinheiro é bom, todo mundo gosta, mas o fato da gente poder mudar a vida das pessoas, ter um trabalho honesto, digno, cara, é lindo, é maravilhoso. É isso que a área proporciona. E o concurso, ele tem uma coisa que é diferente do pré, né? Porque no pré é a primeira experiência que o cara tá tendo e ali, e na época, hoje tá diferente, mas na época era assim, cara, ou tu entra na federal ou tu vai, né, tá ralado. E eu lembro da minha primeira experiência no concurso, assim, que a gente foi dar aula em Natal e foi o primeiro presencial em Natal, assim, e aí uma pessoa me pegou e começou a contar a sua vida e o quanto eu e os colegas do curso da época tínhamos ajudado. Cara, aquilo foi muito forte pra mim. Sai a pessoa, entra outra, mesma coisa. Eita. Sai a segunda, entra a terceira. Na quarta, eu pensei, eu vou ir pro quarto chorar. Quando eu tô indo pro quarto chorar, vem um outro colega meu e passa por mim, eu com os olhos Lacrimejando já. quase chorando e ele com os olhos inchados saindo do quarto dizendo assim, ó, tá foda. É, não, o concurso ele a pessoa que determina, ela vai colher resultados, a pessoa que é determinada, que ela vai até o final, que ela Cara, vence essa barreira, ela É. merece muito mais. dentro do banco a gente tem um episódio lá, uma série que é Além do Crachá. E na história Além do Crachá, eles contam as histórias dos aprovados, né? E é incrível, cara. Catador de lata, mototáxi no interior lá da ponta do Ceará, a galera de muito longe, cara, tem muita história legal. Bom, prosseguindo aqui, eu queria entender, primeiro com o Zamba, qual a dor do concurseiro que tu viu que tu ia resolver primeiro? Porque a gente começa a enxergar padrão quando a gente começa a ensinar as pessoas. E a gente vê, cara, esse aqui é o padrão que define tal perfil, esse aqui é o padrão que define tal perfil. Depois eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nessas perguntas, mas eu queria entender que dor que tu viu, cara, isso aqui eu tenho que resolver primeiro. E tanto, isso é lindo de ser professor, porque a gente tem que estar sempre estudando, coisas mudam, a gente tem que ensinar coisas novas também para as pessoas, a gente também tem que aprender coisas novas e a gente se desafia. Então isso é muito bom, porque eu brinco que o dia, ele não é pago se tu aprendeu algo novo. E baseado nisso, a gente enxerga padrões e busca, cara, eu tenho que resolver essa dor primeiro. E às vezes eu tenho que resolver essa dor, mas eu tenho que aprender primeiro, né? Então eu queria entender qual foi a dor que tu olhou assim, cara, eu preciso resolver isso aqui. Eu tenho dois momentos na minha história de resolver dores. A primeira foi quando eu comecei, que eu entendia, como aluno, que as aulas de português eram muito chatas, sabe? Faltava, assim, uma sacada diferente, era sempre mais do mesmo, umas aulas muito tradicionais. E eu sempre fui um péssimo aluno. E aí, quando o cara me falou, tu vai ganhar dinheiro, se for bom, tu vai ganhar dinheiro. E aquilo me motivou de um jeito, eu pensei, eu vou fazer essa porra diferente. E isso foi a minha primeira virada, assim, que foi, vou fazer uma aula de português que as pessoas gostem de ficar. Pelo menos quem tem o espírito da quinta série vai querer ficar. E rir é libertador, né? É um ato de revolução hoje, assim, tu poder dar risada, de entender que a história que tá sendo contada na aula vai encaixar numa questão emotiva. E aí eu acho que a psico tá aqui também, né? Vai tocar numa questão emocional e de emoção a gente não esquece. Ninguém decora a matéria. Agora, se eu te contar uma história, cara, deixa eu te contar uma história, blá, 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 tu nunca mais esquece. Então eu comecei, essa foi a minha primeira dor. Transformar uma aula de português numa coisa menos chata. Chata vai ser, menos chata. E aí depois, com o tempo, quando eu resolvo empreender, a dor que eu resolvo trabalhar é a dor da falcatruagem do mercado. Então eu criei um site com o meu nome, eu fiz um atendimento VIP ao cliente pré e pós-venda e que ele, se ele tivesse qualquer problema, a gente resolve. Então, um exemplo, quando eu percebi que o cara vai pedir uma assistência para o curso, ele entra numa fila, ele é atendido por o atendente do momento, e o atendente do momento também não tá muito afim, e aí me deu seu CPF, me deu... Cara, não. Quando tu tiver um problema, tu vai falar com a pessoa tal, que no caso, hoje eu trabalho com a Pamela. Tu vai falar com a Pamela. A Pamela sabe a tua vida. Então, qualquer rolo que tu tiver, tu chama a Pamela. E isso, eu vejo os efeitos até hoje nos atendimentos, que é as pessoas, todo mundo uma sociedade muito doente, muito
sofrida, as pessoas já entram brigando. E a gente diz, tá tudo bem, a Pamela vai resolver pra ti. E elas ficam assim, mas o quê? A gente Empatia, que resolve. isso? A gente resolve, porque quem estuda tem pressa, porque ninguém quer perder tempo no atendimento. Eu não quero falar com uma máquina o tempo todo. Então, eu brinco que a gente faz um curso de pessoas para pessoas. E mais do que isso, quando eu faço uma live, quando eu vendo algum produto, eu digo para as pessoas, é o meu nome. E o meu nome tá há mais de 20 anos no mercado. Zero rolo. Pode Sim. confiar. Eu acho que isso falta no mundo hoje, sabe? Tu poder assinar e dizer assim, é minha cara. Eu garanto. Sou eu. Eu garanto. Porque hoje é todo mundo atrás da marca, tu já não sabe mais quem é o dono de nada, tu fala com um robô, e eu acho que essa é uma dor que eu gosto de trabalhar no meu mercado. Que é, o curso sou eu garanto isso aqui, tu vai ser atendido pela minha equipe e é de verdade. E eu acho que essa é uma dor que eu gosto de resolver. Show. Isso faz sentido, né, que ó, até pra complementar o que o Zama tá falando, porque o concurseiro, de maneira geral, ele é um cara carente. O concurseiro, ele é carente, porque ele tá lá sozinho todos os dias, estudando a trajetória dele, fazendo a evolução que só ele sabe, talvez uma ou duas pessoas próximas. E eu senti isso lá atrás. E a empresa que o Zama trabalhava antes, que hoje já não existe mais, era assim, né? Era assim, tinha uma proximidade com o aluno. Então tu te sentia mais tranquilo ao estudar com a empresa, porque tu sabia que ia ter um respaldo, tu precisava falar com alguém de suporte, ia ter alguém de suporte. Então essa dor, ela é real. Eu falo como concurseiro aqui, né? O meu caso já foi um pouco diferente, porque eu já cheguei num momento que, beleza, né? Eu não era professor ainda, eu virei professor e a gente começou a montar a empresa. Só que no meu caso, eu queria resolver uma dor que eu tinha, que era a questão de organização e procrastinação. Isso é problema de todo concurseiro. O cara que vai começar a estudar hoje, ele tem um problema a mais, que é esse negócio aqui. A gente Celular. tem um supercomputador no bolso que pode te distrair por meses, anos, tua vida pode passar e tu não faz nada. E aí o que acontece, cara? Se tu vai começar a parar para pensar num planejamento, na organização do teu estudo, vou olhar meu telefone que é mais fácil ver um reels aqui de um cachorrinho rindo, sei lá. Qualquer coisa, cara. É muito mais fácil. E aí a gente vem e diz, cara, eu preciso colocar uma forma mais estruturada pra galera começar a estudar. E aí a dor que a gente resolve no mercado, e aí que o Zamba comprou a ideia também, foi justamente a organização do estudo por metas. Então a gente resolveu a organização da vida do cara. Dá muito trabalho na retaguarda, professor. Por isso que nenhum curso faz. Por isso que a gente fez. Então é um contraponto. Cara, isso aqui vai nos dar um trabalho do caramba, porque eu tenho que pegar todo o edital, eu tenho que organizar tudo por semanas, eu tenho que colocar tudo mastigado pro cara. Só que aí o aluno que ia começar a procrastinar de manhã, ele não tem escapatória. Ele não tem nem tempo de pensar. Cara, Não. vou dar. Não, tem que ver aqui, ó. Já Ele tem vai notificação. abrir o PDF, ele vai ter tarefa 1, assista a aula tal e execute a lista a seguir. Não tem que pensar. Assim como ele não pensa no telefone, ele não tem que pensar para estudar. É só executar. Então aí a gente resolve uma dor do cara da questão do planejamento, da forma de organização. E aí a aula de português que era chato que o Zambelli arrumou, a gente tenta arrumar todo o escopo do estudo que era chato e transformar numa coisa metrificável, né? Tu consegue quantificar. Eu tenho 2 horas, eu vou estudar 2 horas, a minha meta dura uma semana, então eu sei quanto que eu vou estudar essa semana, e aí a gente resolve essa dor no mercado. Isso é sensacional, porque é um padrão que a gente enxerga. E às vezes não é só na vida do concurseiro, não. Até mesmo na nossa vida. Cara, se a gente falhar na agenda, alguém vai pagar o pato. Ou é família, ou é a gente mesmo. Então a gente tem que cuidar muito. Cara, eu sempre fui assim com a agenda muito aberta. Eu não gostava de ter muito compromisso, porque parecia que minha vida tava focada só em compromisso, tava numa planilha, né? Ou num Google Calendário ali. Então eu me sentia meio preso. Mas eu comecei a ver que, cara, se eu não me organizar, a minha família paga o preço. Então eu comecei, cara, eu fiquei ficcionado, tudo tem que estar na agenda, tem que estar organizado, tem que estar ali, senão eu acabo perdendo esse tempo. E nesse momento, eu entendo que a gente resolve a primeira dor, mas até então a gente tá resolvendo. Quando a gente é professor, a gente tá resolvendo. E aí, no cenário do Zamba, por exemplo, fui professor, tô trabalhando com uma empresa, tô pegando e tô criando essa comunidade de alunos, essa ficção de galera que, cara, é uma aula de português diferente. E aí eu entendo que eu queria saber o ponto foi, cara, eu posso ter meu produto digital. Em que momento eu posso criar meu produto digital? E aí eu queria entender de vocês, em que ponto foi que vocês viram, cara, eu vou fazer o meu produto, eu vou criar, né? Então, ou seja, quando que deu essa virada? O meu foi, eu fiquei 10 anos numa empresa sendo das caras da empresa, assim. Eu super me dediquei porque eu entendi que era aquele momento, o momento de uma grande oportunidade. E o final foi traumático, assim, né? Foi um final, a empresa foi vendida, foi um final Meio trágico. trágico, né? Foi assim, foi feio. Foi um final horroroso. A gente perdeu um colega faleceu. Cara, eu só não fui
E eu acho que eu só não morri por causa dos meus cachorros, assim, meus cachorros conseguiram me tirar de uma deprê que eu tava. Foi horrível. E aí eu me vinculei a outros cursos, assim, mas parecia fim de casamento, sabe? Tu Aham. até fica com umas pessoas, tu não dá muito bem, assim. Aí eu fui indo. E aí estoura a pandemia. Quando estoura a pandemia, eu tinha me formado em janeiro, e em março estourou a pandemia. Cara, em março ninguém precisava de aula, as pessoas precisavam de psicólogo. Eu era psicólogo, fui atender de casa. Só que, cara, minha agenda de psico, eu comecei assim, eu atendi uma semana presencial, eu tinha 2 pessoas. 15 dias depois eu tinha 20 pessoas. E em um mês depois eu tinha 40. Meu Deus. Cara, eu atendia 40 pessoas por semana. Aí começou a aliviar um pouco e eu pensei, mas eu gosto de dar aula, o que que eu vou fazer? Só que aí me deu o tino. Cara, eu puxo o aluno, eu gosto de uma coisa assim, diferente, mas eu entro nessas empresas, essas empresas são sempre a mesma coisa. E uma dor que eu tinha, trabalhar para gente que não era Uhum. tão legal assim, sabe? E aí eu pensei, eu vou montar um curso só de português. Comecei a fazer um curso de português e, cara, começou a explodir o curso. E aí eu entendi que o português, ele era o segundo tempo da compra de um concurseiro. Primeiro ele compra um curso completo, depois ele compra algo específico. Esse cara que vem para comprar o específico, ele é um cara que já passou pelo mercado, ele já saiu da ilusão que, vou estudar um pouquinho, eu vou passar e vou mudar de vida. Esse cara não vai me comprar. Quem vai me comprar é o cara que entendeu, cara, português e redação é um rolo, tá em todos os concursos. Se eu não estudar essa bagaça, eu não vou passar. Esse é o cara que chega em mim. E aí eu entendi. Aqui tem uma oportunidade. Um curso aprofundado, porque o que acontece nos cursos normais é que aí o curso dá uma carga horária, tem que vencer todo o edital em 15 horas. É, nem mágica faço isso. Bom, aí no meu curso eu faço a carga horária que eu quiser. E aí, pela liberdade, eu comecei a fazer do meu jeito. E aí eu comecei a aprimorar essa ideia de um atendimento qualificado, humanizado, e deu certo. E aí foi. Aí chegou agora, neste ano, eu entendi que eu precisava dar um passo um pouco mais. E aí eu pensei, vou pensar em algo ser o primeiro também, né? O primeiro momento da compra. E aí conheci o projeto do Samuel e do Sérgio, falei, vamos juntar forças. Porque aí agora eu trabalho nas duas pontas, né? Sim. O cara que tá chegando no mercado, ou que tá estudando, que é o grosso do mercado, e também o projeto VIP dos cursos de português, de redação. Então eu fico com essas duas camadas do mercado. Sim, que é muito importante também, né, que é aquilo que a gente estava conversando. Cara, tem o pré e tem o pós, né? Sim. Muita gente pensa no pré e não pensa no pós. E aí foi essa a virada de chave que fez. Pensou no pós, mas, cara, agora eu vou partir pro pré. Fiz o Então, contrário. fez ao contrário, fez Isso um aí. movimento inverso. E, além disso, acho que a gente também tem um momento, até meio que respondeu essa pergunta que eu ia fazer, que era assim, cara, eu conheço o cara, eu imaginava que esse era o cliente ideal, né, o ICP. Mas na realidade era outro, né? Às vezes a gente tem uma visão de que, cara, esse aqui é o meu ICP e na vida real é outro. O que vocês viram nisso na prática hoje, na empresa como um todo? Eu Porque vocês têm concordo em concorrente. parte, eu discordo em parte, Kelvin. Vou te falar o porquê. Manda lá. Se tem um cara que ensinou exatamente o contrário disso, né? Que é o Jobs. Uhum. O Jobs, ele cria produto para criar demanda. Então, ele sempre pregou isso. E aí, cara, a gente até tinha a dor do concurseiro, que era essa questão de organização. Mas aí a gente cria um produto para que as pessoas comecem a ver o valor de ter tudo organizado. Porque para a área bancária, por exemplo, não tinha. Todo mundo que estudava para a área bancária pegava PDF e videoaula. Te vira? Como é que eu vou estudar? Te vira? Não, te vira. E os caras criavam mentoria lá, começa por aqui, olha ali, mas nada metrificado, nada objetivo. E as pessoas gostam de ser quantificáveis, elas gostam de mensurar o desempenho, até porque tu vai passar numa prova fazendo 83%, 85%. Existe um número. Como é que tu chega nesse número? Não sei. Não, peraí. Então a gente resolve a dor do mercado, tinha uma dor ali, e as pessoas começam a entender que dessa forma é melhor de estudar. E aí elas começam a se indicar, cara, estuda dessa forma. Tudo que a gente conhecia de concurso não dá mais tanto resultado. Por quê? Porque tem uma galera estudando com toda a orientação e aí ela sabe que ela vai chegar preparada no concurso. Então, a partir desse, a gente já sabia mais ou menos qual que era a dor, porque eu tive todo esse problema. Eu até passar no Banco do Brasil e eu falo pro Zamba, eu falo pro Sérgio, disse, cara, eu fui pra prova do Banco do Brasil, eu morava em São Leopoldo, fazer a prova em Novo Hamburgo. Eu peguei meu Clio, saí ali na 116, olhei pra baixo e meu pescoço travou de nervosismo, porque eu não sabia se era possível passar. Eu não entendia. Eu tava estudando muito forte há muito tempo, mas eu não sabia se eu ia conseguir passar. Não existia métrica. E até pouco não existia direito. Tava sempre no achismo. Aí a gente soluciona essa dor do mercado pro cara ser mensurável. Em inglês chamam de be accountable, né? Seja quantificável, seja tenha números para descrever o teu desempenho. E foi exatamente isso que a gente resolveu. Então, na verdade, de certa forma, existiu uma dor que
que a gente imaginava um cliente ideal, mas ao mesmo tempo a gente criou a demanda, a gente criou o cliente ideal para aquele produto. Show de bola. E no português, eu fiz uma sacada assim, ó. Me diz o que que tu quer. Uhum. Então, o tempo inteiro a gente faz pesquisas, termina um curso, a gente pergunta para os caras o que que foi bom, o que que foi ruim, o que que pode melhorar, pesquisa o tempo inteiro. E esse cara vai me dizendo e eu vou adaptando. Porque eu acho que essa é uma sacada diferente, assim, que é, cara, eu não posso dizer, ah, eu tenho uma carreira, sou eu que sei como é que faz. Eu só sou mais um Silva que a estrela não brilha, já dizia o poeta, né? Cara, tu me diz o que tu quer. Então eu escuto esse cara tem meu telefone, esse cara tem acesso à minha equipe, e o tempo inteiro a gente tá olhando pro cara. E esse cara vai me dando ritmo. Então, quando eu comecei, o meu curso era de um jeito. Cara, hoje meu curso é totalmente de outro. Uhum. Porque eu pensava que, se eu fizesse assim vai ser muito legal. Não, foi o que eu botei no mercado, mas o mercado me disse, acho que a gente quer outra coisa. Vamos lá, o que vocês querem? E acho que isso é o que falta hoje, assim, eu acho que isso tem a ver com a dor e tem a ver com Aham. esse cliente ideal, que é o que o cliente também quer, sabe? Porque senão a gente fica dono dessa verdade. Exato. E esse é um mundo louco que a gente vive, que é, cara, a verdade circula, né? Quem sou eu pra saber o que o cara que estuda todo dia lá tem que... Eu sei o que cai na prova, mas como é que é pra ti? Então, ouvindo esse cara, muita pesquisa foi o jeito que eu consegui ir adaptando o produto, que é um produto diferente também. Sim. É diferente do produto que a gente tem de primeira entrada, Uhum. que é um produto que o cara chega ali e diz, eu só quero passar, resolve a minha vida. Assim. Tá, não, então nós temos metas, nós temos isso aqui, mas o cara que chega pra fazer um curso de redação, um curso de questões, um curso de português, ele já fez isso. Então, eu tenho que pensar, cara, esse cara chegou em mim é porque ele quer muito. Me diz o que tu quer, que eu vou resolver pra ti. E aí, foi essa virada que eu fiz. A regra da internet não é o que tu quer vender, o que o cliente quer comprar, né? Tu sempre tem que ouvir, porque muitas vezes a gente vai pra internet, eu vou falar o que eu quero, eu vou me expor. Tudo bem, tu tem que ser autêntico, não confundam as coisas, né? Autenticidade com querer vender uma coisa pras pessoas que elas não querem comprar. Internet é sempre isso, porque às vezes tu coloca e diz, cara, bacana a ideia, mas eu quero de uma forma completamente diferente. Mas eu ainda quero comprar de ti. E aí tu tem que mudar. Pra você que tá olhando, se tá com dúvida também, se acha que faz sentido pra ti, comenta aqui também pra nós. Samuel, se quiser mandar até mensagem pros alunos, olha direto, ó, tu que não tá estudando aí, ó, já olha pra câmera e já diz, ó. Eles estão me vendo todos os dias lá, eu não preciso, vocês sabem. Toda segunda e quinta eu tô dando xixi em vocês. E a gente tem que mandar mais perguntas por meio da resposta. Certo. Mas isso que a gente tava falando é um ponto que, uma vez, cara, eu fiquei pensando assim, a gente tá meio estagnado, eu preciso dar uma melhorada. O que que eu posso fazer? Eu tenho um amigo que é o Carlos Bush, não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um cara que ele tá agora no mercado digital bem forte. E ele falou assim, cara, sabe qual que é o maior dor? E às vezes, assim, as pessoas não perguntam. Eu acho que a maior dor do mercado é as pessoas quererem te impor algo e não escutarem o que o cliente quer. Então, às vezes, e aí estamos falando de B2C e B2B, às vezes só precisa perguntar, cara, o que que tu precisa? Qual que é a tua dor? E as pessoas às vezes não querem, ó, é isso aqui que eu tenho, então, ou seja, quero vender primeiro em vez de escutar. Ó, isso aqui é que eu tenho, é assim, não gostou, vai embora. E não, cara, quero te ouvir. E a gente teve essa dor latente, porque todos esses anos na área de educação, eu via que, cara, todo mundo precisava de tecnologia, só que não tinha, às vezes, condição de pagar, não tinha cabeça para lidar com isso, e, cara, sempre saíam os produtos ruins. E eu pensei, cara, como é que eu consigo criar um modelo de negócio sustentável, uma estrutura tecnológica que seja um canhão para esses caras, e que eu não coloque teto? Porque a maioria do mercado é, eu vou te cobrar por isso, por aquilo, e começava a ficar insustentável em longo prazo. E eu pensei, cara, como é que eu faço um modelo que ele seja sustentável, que ofereça uma tecnologia de ponta e que eu sempre trabalhe de um formato meritocrático, que eu sempre esteja ficcionado para que eles consigam desenvolver os produtos dele, consigam fazer ofertas melhores e, consequentemente, que os alunos aprovem melhor também. Como que eu consigo fazer isso? Então foi quando a gente começou a desenhar e eu começava a perguntar e começava, a gente criou um dilema aqui dentro, é uma frase que a gente sempre tem. A gente tem duas frases, depois eu vou falar. A primeira é, cara, eu não acredito em achismos. Ou em Deus eu confio. Contigo tu me traz dados. Então se a pessoa vem, porque isso aqui tem que ser assim. Beleza, vamos fazer um teste AB e vamos ver se vai realmente aprovar. Caso contrário, velho, não vai. Não vai acontecer, não vai sair. E o outro ponto é, eu lembro que uma vez assim, eu perguntei pra um cliente, cara, pra tu me pagar 2.000 a mais, o que que tu precisa? Aí o cara falou, cara, eu tenho forma, mas sabe o que que tá me faltando? Tráfego pago. Cara, essa pergunta, vocês não têm noção o que que mudou assim na minha mente. Eu pensei, cara, falta tráfego pago e isso é uma dor latente, cara, principalmente de empresas pequenas. Lidou com agência, é um inferno. Parece que tu nunca tá sendo bem atendido. Quando veio, eu peguei e falei, cara, e se a gente tivesse uma vertical só de tráfego pago pra quem tá começando? Entende? Não uma operação muito grande, porque obviamente o ideal é que o tráfego pago, que nem vendas, tem que ser interno da empresa. Mas, cara, e pra quem tá começando?
e precisa e não sabe, e confia num profissional. E eu peguei, cara, é assim, vamos fazer o seguinte, vamos ter uma vertical, eu preciso que tu desenhe toda uma estrutura de tráfego pago voltado para a educação, mapeie público, faz isso, e a gente criou. Eu disse, cara, eu tenho o produto para ti. Ele falou, não, então tá, manda bala. E, cara, às vezes é só perguntar, e é uma simples pergunta, cara, o que que tu precisa, entende? E isso é o que eu quero, e eu quero saber o que que tu precisa. E simples, então a gente acaba resolvendo 2 problemas com uma única pergunta. E eu queria entender também com vocês, baseado em toda essa história, quando, cara, que surgiu a ideia, meu, vamos criar o Prepara Banco, que se tornou o método Prepara, vocês tiveram um rebranding, né, no meio do caminho Sim. ainda, né, então eu queria entender e ouvir de vocês. Vamos começar com o Samuel, que já tá mais fresquinho Vamos lá, cara. O que que aconteceu, né, Kelvin? Eu tô no Banco do Brasil desde 2015. Então, cara, tenho já uma carreira, que nem tu listou mesmo antes, né? Já passei por vários setores lá dentro, então eu tenho uma experiência. E, cara, eu queria que as pessoas começassem a passar em banco de um ponto de vista mais fácil, estudando de uma forma mais fácil. E aí a gente criou o estudo por metas num primeiro momento para solucionar essa dor, tá? Só que por que para banco? Cara, justamente porque além de ser uma área grande, não existia nenhum tipo de produto bom, de método de estudo bom no mercado para esses caras. Existia para área fiscal o método de estudo bom, que é muito difícil. Só que para o cara que nunca encostou num livro, tudo é difícil para ele. E aí a gente queria criar uma solução para esse cara. E o Sérgio, que já tinha contato antes com concurso e etc, e ele vinha me questionando se eu não tinha vontade, etc. Ele começou junto comigo com a ideia de fazer até para certificações. A nossa ideia inicial era para certificações bancárias da Anbima, CPA 10, CPA 20 e o CEA. Só que, cara, eu vim de concurso. Eu sou concursado do Banco do Brasil. Eu passei na Caixa Federal. Eu tenho uma certificação da Anbima, o CEA de especialista, mas não foi ela que alçou minha carreira. Foi o concurso público. Então, cara, a gente começou a olhar um pouco mais para a área de concurso no primeiro momento. Então, cara, o Prepara Banco, ele tem que voltar para bancos, concursos públicos de bancos. E aí a gente focou. Primeiro curso que a gente faz para a Caixa Federal, meia dúzia de alunos, que era a empresa nova, ninguém conhecia, 2 primeiros colocados de 5 regionais aqui no Sul. O método funciona. E aí a palavra, assim como a notícia negativa, ela corre rápido, quando é muito boa também, de alguma forma, né? E aí se espalhou. Aí, cara, logo na sequência a gente fez, beleza, fizemos Caixa em 2024, recente, e aí fizemos Banco do Brasil, explodiu. Opa, realmente, deu certo, as pessoas estão conhecendo o método Prepara, o Prepara Banco na época. E aí depois, com o tempo que foi maturando o banco, as pessoas foram nos conhecendo, já a nível Brasil, agora com o YouTube maior, né, eu produzindo conteúdo pro nosso YouTube também, falando sobre carreira em banco. E, cara, por que não puxar a nossa metodologia de estudo para tribunal, para polícia? Só que aí, bom, o Sérgio era concursado TRT, ele tem bagagem de tribunal. Uhum. Eu não tinha contato com polícia, eu não tinha contato com tribunal. Cara, quem no mercado talvez que já teve mais contato com essas áreas? E aí, nesse meio tempo, o Zambelli já conhecia o Sérgio, foi se formando esse vínculo, e aí nós sentamos lá e pensamos, cara, por que não juntar os negócios, né, de português com o Prepara Banco e a gente abrir uma terceira frente juntos, com toda essa força que todo mundo tem, com metodologia, com sala de aula, com atenção ao aluno e criar o método Prepara? Criar essa metodologia daí com os professores fortes, com uma equipe unida, e reviver aquele negócio que tinha lá na casa, por exemplo, Aham. né, de cuidado com o aluno. Aí que a gente criou o método Prepara. Foi agora, em 2025, que a gente uniu as empresas e desenvolveu as outras áreas daí, com todo mundo junto, com o método nosso de metas para essas outras áreas de tribunal e polícia. Eu lembro exatamente quando o Sérgio pegou e mandou uma mensagem assim, ó, cara, seguinte, acho que eu vou meter um pé na certificação e eu tenho o cara aqui pra ti. Eu, é mesmo? Manda aí então, quero ver. Aí ele pegou, mandou um vídeo assim, eu olhei o vídeo teu numa aula. Ó, tá bacana, tá legal. Só faz o seguinte, vamos ter que botar um estúdio, né? Vamos ter que botar um estúdio, porque ele tava no AP, né? Só faltou fazer a aula de regata. Não, é brincadeiras à parte. Mas eu falei pra ele assim, cara, vamos. Ele falou assim, ô meu, vê o que que tu consegue fazer, eu queria começar contigo e tal. E eu falei, cara, vamos lá, eu vou apostar do meu lado, e tu já tá apostando do teu, mas eu apoio. Eu acho que o cara tem frente, eu acho que ele tem fit. Sim. E foi. E, cara, foi muito engraçado que a gente começou assim, ó, tá melhorando. Ó, tá melhorando. Daqui a pouco, ô meu, o que que aconteceu aí? Ele, então, eu acho que deu certo. Foi muito engraçado, foi bem assim. E tu, Zé, me diz em que momento entrou acesso ao filho? Cara, é agora. Tu comentou um pouco ali no início, cara, eu acho que tá na hora de dar o segundo passo, né? Uhum. E eu queria entender um pouco mais de detalhes dessa história. Eu vim assim desse luto de um término muito mal lá com esse grande curso. Aí comecei a trabalhar para outros cursos
comecei a ver, assim, que eu precisava testar, sabe? Precisava, assim, via muito das pessoas. Eu acho que a vida vai nos transformando, assim, e a gente começa a ficar velho e começa a ficar com umas manias, né? E eu comecei a ficar com umas manias assim, cara, eu acho que tem que ser diferente. E não basta. E cada curso com a sua metodologia. E aí eu conversava com o Sérgio, eu dizia muito isso, cara, eu acho que as coisas têm que ser diferentes. As pessoas precisam ser bem atendidas, a gente precisa entregar um produto com dignidade. E aí foi indo, assim, eu acho que foi uma transição já com o meu desejo de ter esse primeiro contato do mercado e de tentar uma coisa diferente. Hum. Voltar, assim, pra essa coisa, assim, de que eu acho que o mercado de concurso se perdeu em algum momento com esses gurus de internet, com todo mundo é milionário, todo mundo é pica da galáxia. A gente se perdeu, porque a gente trabalha com educação. E assim como a saúde, a educação, ela tem o primeiro passo é outra coisa. Só que hoje a gente tem a grana acima de qualquer coisa, né? Tu Uhum. vê grandes grupos comprando as escolas, então a escola perde a alma, sabe? Tu tem uma escola lá que era uma escola que tinha uma linha pedagógica, uma filosofia de vida, sai, entra um investidor, agora é grana, precisamos lucrar a qualquer custo. Os concursos a mesma coisa. Uhum. E eu pensei, será que a gente precisa se prostituir desse jeito? Será que tudo tem que ser dinheiro em primeiro lugar? E foi nessa virada que eu entendi que o propósito do Samuel e do Sérgio era muito parecido nesse sentido. E eu falei, cara, vamos juntar força, vamos tentar botar um pouco dessa coisa Essa assim. essência dessa cultura. Cara, a gente tá falando de educação, sabe? E dinheiro é bom, Bom. dinheiro é bom, mas a gente tá falando de educação. Tem um cara lá do outro lado que tá desgraçado na vida, fez uma faculdade, tentou um emprego, às vezes não fez uma faculdade. Esse cara, quando ele olha pro concurso, ele não tá na melhor fase de vida dele. Ninguém vem fazer concurso público porque tá bem. Não, tu faz concurso público porque tu já tentou, tu tá cansado de tentar o mercado, tu não aguenta mais acelerar um currículo, tu não tem dignidade no trabalho, tu ganha mal pra caralho, o concurso é a tua dignidade. E aí nós vamos enfiar, não, calma, dinheiro Aham. aqui, eu quero dinheiro. Não, calma, sabe? A consequência vai ser o dinheiro e não a causa vai ser o dinheiro. Exato. E ali eu entendi que era a virada, assim. Por isso que. Eu lembro que quando eu fundei do Store, eu pensei assim, cara, tem tudo pra dar errado. Porque eu olhava pro mercado assim, cara, eu não quero oferecer pro mercado, mas eu não sabia no início, cara, era muito difícil dizer o que que era Edu Store. Ah, Edu Store é uma plataforma? É, mas é muito mais que isso. E eu não sabia dizer o que que era muito mais que isso, sabe? Porque, cara, é plataforma, só que é muito mais. Porque a plataforma, é que nem eu digo, que tu vai ver no mercado, ó, toma aqui, tá aqui teu acesso, te vira, tem os tutoriais aqui e vai. Ah, no máximo tem o suporte, tu vai abrir um ticket lá. Eu queria algo diferente. E eu pensei assim, cara, não é só uma plataforma, é muito mais. Aí o nosso slogan, ele é muito maior, ele é tecnologia para educação. Perfeito? Somos plataforma? Somos. Mas no final a gente virou um ecossistema, porque são várias coisas. Não é só o cara ter uma área de membros que é muito familiarizada no mercado. Não, cara, é um negócio muito complexo. Tem que ter ranking, tem que ter simulado, tem que me preocupar se o cara vai estar assistindo. Eu preciso de dados para vocês entenderem o que está acontecendo. Essa ontem, acho que foi ontem, a gente pegou e fez uma reestruturação. Vocês têm o tempo médio assistido por aluno, vocês têm o tempo médio assistido por conteúdo, mas por que, Kelvin? Porque não adianta eu colocar um conteúdo, uma aula de 1 hora, as pessoas não permanecem 1 hora. Eu tenho que ter vídeos de cortes num tempo específico. Uhum. Então, ou seja, é muito mais do que uma plataforma. Eu preciso de um ecossistema. Eu preciso que as pessoas venham ter uma experiência muito incrível, que elas recomendem. Cara, muitas vendas são de boca a boca. Todos os clientes a gente pergunta, cara, tem muita venda de boca a boca. Por quê? Porque a experiência conta. Tanto do lado de vocês quanto do nosso. É um trabalho conjunto. Eu sempre deixo claro, cara, se tem um produto ruim, a única coisa que você vai fazer é fazer teu produto ruim ser conhecido. É isso que vai acontecer aqui. Agora, se tem um produto bom, e graças a Deus, todos os nossos clientes ali, nosso NPS é 9 pra cima, é extremamente foda, assim. E a gente acabou criando esse cenário, cara, é um ecossistema. Então é muito grande o negócio. E cada vez tá ficando maior, cada vez fica maior. Então a gente acabou criando esse cenário. E justamente isso, porque a gente viu que o mercado começou a perder a essência. Ah, era dinheiro, 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 e no final não retinha. Nossa, o que a gente tem de caras assim que vem pra gente, que diz, cara, eu tava lá na plataforma tal, e eu era cliente black, fodástico, não sei o quê. E, cara, tava pagando 70 mil reais por mês de plataforma. E, cara, é uma porcaria. Eu só consigo colocar 100 pessoas lá num curso combo, numa assinatura, e não consigo fazer mais nada, e é tudo engessado. Eu disse, cara, eu quero esse cara. Esse cara tem a dor. Eu quero pegar esse cara e quero dizer, cara, o que que tu precisa? E vou direcionar, porque muitas vezes o cara tá ali e ele não sabe como fazer as coisas. E eu digo pra ele, eu começo a olhar as operações e digo, cara,
isso aqui tu poderia fazer, isso aqui tu poderia implementar. Então a gente pegou, largou agora o checkout 2.0 com o Order Bump. O Order Bump já existia no mercado há muito tempo. Só que o que que a gente fez? Cara, eu quero fazer um Order Bump diferente. Eu não quero aquele checkout que é um contrato. Order Entendeu? Bump, essa semana eu te mandei mensagem. Eu disse, Order Bump? Que isso? Para de falar em termo técnico comigo, Kelvin. Vai falar de banco, beleza, mas Order Bump. Ah, não, mandou um áudio ainda lá, disse, de nada pela consultoria. Eu disse, pô, Não, eu tive que explicar que o Order Bump, não, o cara tá lá comprando um produto específico, ele vem por um produto pai, digamos assim, e durante essa trajetória eu tenho outros produtos complementares. é que nem o vendedor, quando tu tá lá na loja, tu compra uma camisa e ele pergunta, e de calça, tá bem? Tá bem? Mais ou menos assim, né? Ou vai na Ferrari, tá, tu comprou o cano, mas e a cola? Ah, esqueci da cola. É mais ou menos isso. Mas, então. Kelvin, eu era um cara que tava nessas plataformas. Eu tive a experiência das duas maiores plataformas. Eu entrei numa, aí escalonei, fiquei black, né? Agora tu vai ter uma gerente só pra ti. Eu pensei, opa, É agora. não adiantou porra nenhuma, né? Era um atendimento assim, pra eu poder chorar um pouco e ter um pouquinho de vantagem lá no atendimento, pagando um caminhão de dinheiro. Aí a plataforma concorrente, que é a maior hoje É. do Brasil, os caras vêm pra cá, me mandaram um presente lá, descobriram o meu faturamento, me mandaram um presente, e eu ainda publiquei e falei, a que eu tava me mandou, juro pra vocês, cara, vocês não vão acreditar. Eu fiz um faturamento cavalar, eles ganhavam uma grana em cima de mim, e eles mandaram pra minha casa uma estrelinha Meu de Deus do céu. metal. A vontade que eu tinha, nem na árvore de Natal podia botar aquela estrelinha. Aí a concorrente descobriu, me mandou um vinho e uma taça. Já me serve, né? Porque eu tinha uma estrelinha agora, pelo menos eu posso me embriagar pra Começou chorar melhor. se me der. Olhando pra aquela estrela dizendo, "Ah, mas que merda. Mas quem que eu atiro pra matar, né? Cara, e aí os caras vieram, meu, vem pra cá, a gente tem. E aí, né? É igual início de namoro, todo mundo não Aham. tem defeito, né? E os caras, porque a gente vai te dar assessoria, a gente vai te dar não sei o quê. E eu desconfiei. Porque assim, tem um ouvido treinado de psico, né? Algumas frases do cara eu achei que estavam meio estranhas. E falei pra minha equipe, vamos migrar um curso só. Vamos fazer um teste. E a gente colocou um curso na maior plataforma hoje do Brasil. Cara, foi a nossa sorte ter enfiado só um. Porque depois que a gente entrou seduzido pelo canto da sereia, cara, a gente virou só mais um lá dentro. E eu não conseguia o suporte, eu não conseguia. Então, o vinho na minha casa, o gestor lá, porque eu sou o gestor de porra nenhuma, que eu faço, que eu aconteça, vou te trazer pra cá e nós vamos enriquecer, que não sei o que lá. Era um papo assim, era o mesmo papo do mercado. Cara, fiquei um curso nesse aqui eu saí e até agora ninguém me chamou pra perguntar o que que houve. Cara, eu deixei de injetar uma grana que eu pagava de taxa lá. Então, isso é um pouco do mercado que a gente tá falando. Os caras não estavam preocupados com o meu negócio, eles estavam preocupados com a taxa que eu ia pagar pra eles. E essa é uma diferença que a gente encontra aqui, que é qualquer rolo, que é o que tu faz, é o que eu prego no meu curso. É. Ô, meu, eu tô com o rolo aqui. Kelvin. E aí, Kelvin, o que que deu aqui? Aham. E imediatamente tu responde. É, isso é verdade. E isso é a diferença. Então, essas grandes plataformas, elas vendem essa fantasia do digital que ilude quem tá chegando. Porque quem tá chegando acha assim. Tu escuta lá o cara, eu faturei 6 em 7, 7 em 6, Aham. 49 em 50. Ninguém tá entendendo porra nenhuma do que o cara tá falando. E aí e eu tentei, mudando já assim, já indo pra um outro lado, mas pra você ter uma ideia, eu tentei gerenciar alguns professores, tá? Aham. Aí o cara chega, faz o primeiro lançamento e o cara não fatura 6 em 7. Mas ele fatura uma grana que ele não tinha. Uhum. E ele não quer mais. Porque ele tá iludido pelo discurso do online de Hum. que é tudo maravilhoso, que essas plataformas grandes são o que há de melhor. Se tu não tá nelas, tu não existe. Cara, tem uma vida paralela aqui fora. Tem. E é furando essa bolha dessas plataformas. E, cara, quando os caras descobrem teu faturamento, todas as plataformas vinham. Me ofereciam taxas, me ofereciam condições, tu vai ter um gerente, tu vai ter não sei o quê. Nenhuma cumpriu. Nenhuma. E a gente tentou duas. As outras menores eu nem quis chegar perto. Então, eu acho que a Edu Store tem essa grande vantagem, assim, né? Que é um suporte, uma coisa que eu percebo é a evolução. Todo mês tem uma novidade. Todo mês. E não é uma novidade que é descubra quando usar. Não, não. Ó, galera, mudamos isso. E uma coisa que eu acho muito legal aqui também é assim, e se a gente fizesse tal coisa? Cara, vou estudar. E aí tu corre atrás e diz, isso não dá, isso dá, boa, vamos... E aí o que eu acho mais legal também é, tu não faz só pra minha plataforma. Não, aí já vira pra plataforma de todo mundo. Então, é bem isso que tu falou, é um ecossistema pensando, porque no fim das contas ninguém é concorrente de ninguém, né? O cara que compra Zambelli, pode
pode comprar o outro lá também. E pode comprar um outro lá, e daqui a pouco o cara nem compra lá, ele só quer saber de mim, e vice-versa, só quer saber do outro. Mas o ecossistema tá em aprimoramento, que no final é em nome de quem? Do aluno. Porque ele acaba, inclusive, a gente tem taxas de recompra que são muito grandes. Tem aluno que chega a estudar para 20 cursos diferentes. Ó. E o ponto não é, a gente é meio como tecnologia, mas o fim é vocês. Uhum. Que é quanto vocês se preocupam, quanto a metodologia de vocês é boa. É vocês que são o fim. Eu sou o meio. É que eu falei, cara, se teu produto é ruim, eu vou fazer teu produto ruim ser conhecido. Então, às vezes, tu tem que ver se teu produto é bom. Então, nesse quesito, a gente sempre pensou, cara, o ecossistema, ele tem que ser algo diferente do mercado. Esse negócio de taxar os caras, tem... Uma vez a gente pegou o Sérgio também, tinha me mandado, cara, dá uma olhada nesses caras aqui e tal. A gente fez cliente oculto com todas as plataformas de mercado. Esse cara assim, meu, era absurdo. Era assim, ou te vem... pro início era maravilhoso. Depois era um inferno. A gente teve gente que tem processo judicial, porque foi enganado em contratação. Eu fui. Não, os caras chegaram assim, meu, ó, 70 mil reais, tu tem acesso por 1 ano e tal, só que é o seguinte, tinha uma cláusula que na multa, se o cara cancelasse nesse período, o cara tomava uma puta de uma multa. Então, cara, enganado, falta de transparência. E aí as pessoas vêm aqui, eu brinco, que elas compram, eu sou a cara do Story, e não sei por quanto tempo eu vou ser nesse sentido, porque eu tenho partes empresariais aqui. Só que as pessoas compram de mim. Então, por exemplo, eu sou a pessoa de confiança que vocês vão chamar quando der o problema. Então, aqui dentro, a minha cultura é o seguinte, se tu não for tão aficionado quanto eu, tu não vai permanecer. Porque a ficção aqui tá em dar o melhor atendimento, porque hoje dizem, plataforma de tecnologia, eu nem sei te dizer se hoje a minha tecnologia é a melhor do mercado, mas eu sei que a minha tecnologia, ela é extremamente robusta. Mas o que eu vendo aqui não é a tecnologia. O que eu vendo aqui é um negócio de pessoas para pessoas, é um serviço humanizado, entende? Então, assim, tá com uma dor, vamos olhar o mercado, vamos ver como é que tá. Que nem a gente falou, Order Bump, temos muitos clientes que já tinham pedido. Por que a gente não tinha lançado ainda? Porque a gente queria fazer diferente. Então, você vai ver, o nosso Order Bump, ele não é igual nenhum de mercado. Ele é muito mais robusto, ele gerou muito mais complexidade para nós aqui. Foi, olha, um trabalho que me deixou com os cabelos brancos. Mas, cara, hoje tu vende Order Bump com assinatura, tu faz um Order Bump dentro de uma venda interna. Cara, é diversas possibilidades ali dentro. Então a gente criou uma coisa que o mercado não existia. Porque se eu olho pro negócio, digo assim, legal, vou fazer. Só que eu olho e digo assim, como é que eu faço melhor? Se quiser pra fazer igual todo mundo, eu faço. Aí eu tô copiando. Eu quero fazer um pouco melhor. Como é que eu faço diferente? E também o diferente de uma forma fácil. Porque a gente falou, cara, não adianta eu pegar e dizer assim, ó, pessoal, tem order bump, se virem. Não, a gente vai lá, tem order bump? Tem. É link, é mostrar a prova social, é ter uma aula, cara. Vocês viram lá, uma aula explicando, desenhando pra vocês aqui um funil. Cara, tá aqui um funil. Como é que vocês fazem a oferta? Como é que vocês mudam pelo tudo isso? Então não basta eu simplesmente botar uma funcionalidade. É a maior dor hoje de muita gente que tá em plataforma. Cara, eu nem sabia que tinha isso, entende? Então o nosso objetivo é cada vez mais cuidar, fortalecer esse cenário de consultoria, que é ensinar pra vocês como que funcionam as coisas. E principalmente, né, todas as plataformas que eu trabalhei, além da taxa nunca ser a oficial, porque assim, aqui tu vem é 4%. Porra, 4% de negócio é uma grana. Aí tu chega lá, mas é que se o cara pagou de tal jeito, aí quando tu vai ver na média, cara, a média vira 9%. É um absurdo. E algumas funcionalidades tu tem que pagar mais. Assim, então nessa funcionalidade a taxa não pode mais ser de 4. Aí aqui a taxa agora é 8. E não basta tu pagar mais, né? Muda a taxa. Muda a taxa. Então, cara, vira uma hora que tu tem um sócio Uhum. que só ganha. Porque o primeiro o cara pagou lá, ele já tirou a verba dele. Ele só me repassa depois dele já ter ganho. Então é muito louco. Sim, é por isso que acabou virando esse canibalismo do mercado. Então, tem 300 mil plataformas. Antigamente não existia. Mas é justamente porque todo mundo começou a enxergar dinheiro, 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 dinheiro. E perdeu a alma do negócio. Então a gente trouxe esse cenário de bater de frente com esses caras. E baseado nisso, eu tenho uma pergunta aqui pra vocês, que essa pergunta aqui é cabulosa. Imagina pra quem tá começando, ou pior, um cenário que não existisse tantas redes sociais, tantos meios de comunicação. Mas a gente vai pegar todas que existem hoje e eu diria pra vocês o seguinte: qual vocês escolheriam? E vocês só podem escolher uma. Qual canal de comunicação, qual rede social vocês se comunicariam? YouTube, fácil, com certeza. Porque a pesquisa do YouTube ela é direcional. O Instagram hoje ele vai jogando para as pessoas por tentativa e acerto. Tento, se o cara quer assistir, ele vai ficar no vídeo, se não quer, ele passa. O YouTube, o cara vai te procurar. O YouTube é a pessoa que quer estudar, ela te procura. Eu quero saber sobre Banco do Brasil, ele vai procurar lá o Prepara Banco. Eu quero saber sobre português TJ, ele vai encontrar o Zambelli dentro do método Prepara. Ele vai encontrar o YouTube do Prepara, do Carlos Zambelli lá também. Então é muito mais direcional. Hoje, é colocar um vídeo no YouTube, começa a dar abandono de carrinho já e venda. É automático. Por quê? Porque as pessoas elas vão de forma intencional. Não é muito mais fácil o cara que chega na loja de roupa, que nem eu usei antes, que tá precisando de uma camisa branca pra ir num casamento? Só que é diferente se ele pesquisar e dizer pro mundo, me dê uma opção de loja e
vir o mundo e dizer assim, ó, cara, essa loja aqui tem uma camisa branca perfeita pra ti. O YouTube faz isso. O cara dizer, eu quero ver um vídeo do Banco do Brasil. Ele vai dizer, esse cara aqui é do Banco do Brasil, que tá mais ranqueado, assiste esse cara aqui. Então o YouTube faz isso. O Instagram hoje, ele é muito bom pra tu manter uma proximidade com as pessoas. Só que, de certa forma, o YouTube também faz. Um pouco menos, mas também faz. Só que a diferença é que lá no Insta, por exemplo, tu tá muitas vezes conversando demais com a mesma pessoa, daqui a pouco ela cansa. Ai, tá, Samuel, tá, tu já respondeu 10 vezes essa pergunta, eu não quero mais te ouvir. E aí, às vezes o cara fica passando os teus stories, tá ali consumindo aquilo que tu tá produzindo. Enquanto que no YouTube é diferente. No YouTube às vezes tá vendo gente nova, o cara que já te conhece, ele vai receber o alerta igual, ele vai só ignorar, mas ele tá sempre mostrando pra gente nova que quer ver o teu conteúdo. Então, o meu voto seria YouTube tranquilamente. E pra ti, Zamba? Pra mim, eu gosto do WhatsApp. WhatsApp. Eu gosto do WhatsApp porque eu vou fazendo esse trabalho, assim, de um contato rápido e eu tenho vários grupos, né? Então eu vou alimentando esses grupos, assim, e eu acho que ali tu consegue... São tamanhos, são caminhos diferentes e propósitos diferentes, né? Mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria o WhatsApp. Porque eu gosto de fazer esse corpo a corpo com o meu aluno, assim. Uhum. Então cara, vocês estão precisando de simulado, tá aqui o simulado. E eu gosto da instantaneidade dele, né? Ninguém aguenta ficar com uma notificação sem abrir pelo menos pra se livrar da notificação. E ali eu vou podendo dizendo pro cara, eu gravo aquela bolinha, eu gravo um áudio, eu consigo mandar um material. Eu gosto de WhatsApp. Gera uma proximidade, né? É um canal de comunicação instantânea e é um negócio que ele tá sempre ativo em todos os celulares, né? Acho que é impossível hoje alguém não ter o WhatsApp. É isso. Então é um cenário de comunicação. E já o Samuel, entendo perfeitamente, porque é muito estratégico. É muito melhor eu chegar e tentar vender pra alguém que já quer comprar do que eu tentar criar aquela necessidade. Ou às vezes o cara nem tá afim, né? Então, que é o Instagram. Hoje o Instagram te bombeia de tudo quanto é forma. E infelizmente as redes sociais estão ficando cada vez mais comerciais. Fica tá um saco, assim. Ninguém aguenta mais de tá. Cara, tô vendo um vídeo, não tinha. E agora tem anúncio embaixo. Tem anúncio em... Cara, daqui a pouco o vídeo vai estar desse tamanho e vai o resto tudo em anúncio. Não, e outra, hoje, tu entra no Instagram, tu só tem Lula contra Bolsonaro e a Virgínia. Cara, eu não aguento mais, não sei vocês, mas eu nem conhecia a Virgínia, cara. Não, e ficou tão forte esse negócio porque eles notaram que deu muito problema do algoritmo tá recomendando. E agora existe um cenário que é o seguinte, ó, cara, se o algoritmo tá te forçando muito a tal coisa, vai lá no teu perfil e diz o seguinte, limpa os meus interesses. E aí ele reseta o algoritmo e começa, cara, de acordo com o que tu for ver, curtir, comentar, a gente vai começar a te recomendar de novo. Porque começou isso, né? Ah, daqui a pouco tu tá lá, daí tu comenta lá, não tem nada a ver isso daí que tu falou. Começa só a vir assunto daquilo ali. Então daqui a pouco tu comenta uma coisa que, sei lá, uma política de ódio, alguma coisa que não é legal, vai começar a ser impactado por aquilo ali. O Então, tempo todo, né? Cara, tempo todo. e tem um outro problema do Instagram, assim, que eu sou um cara que eu gosto muito do Instagram, tá? Eu Uhum. tô reclamando, só reclama quem gosta, né? Eu sempre uso essa frase também. O Instagram, cara, agora ele virou uma obrigação pra todo mundo, até quem não tem feed pra rede social. E aí a galera começa a ignorar o mundo real porque tem que estar no Instagram. E aí tu pega qualquer profissional hoje, de qualquer área, o cara tem uma obrigação de estar lá. E tu vê que não faz nem sentido o cara produzir conteúdo. Não faz nem sentido. Talvez ele não tá nem trazendo cliente. Tu vê que ele tem 50 seguidores, 60 seguidores, ele não produz regularmente pra fazer o negócio crescer lá no Instagram. E, cara, não faz sentido. E aí tá todo mundo produzindo conteúdo. Cara, tu cansa. Uhum. Tu cansa da plataforma. Tu cansa de ver todo mundo postando a mesma coisa. E aí se perde. Aí quando vai fazer uma oferta séria, que gera valor pro cara, que tem um produto bom, vai se perder nesse mar de informações. Daí, de novo, diferente do YouTube, que o cara vai pesquisar de forma intencional. Não, e às vezes a gente, como empresa, empresa que eu digo que às vezes a gente vende a nossa marca, a nossa cara, às vezes a gente tem que também cuidar, porque às vezes a gente tá vivendo muito de Instagram, ou seja, muito tentando conectar com o público externo e esquecendo aquele momento. Um pouquinho voltado à psicologia, a gente deixa de viver. Por quê? Cara, esses dias a gente foi numa parrilla aqui perto, e cara, foi incrível, assim, tipo, tava uma família, uma mulher, 2 crianças. Cara, cada segundo era uma foto, era um history todo. Cara, eles não jantaram, eles não aproveitaram aquele momento, entendeu? Enquanto hoje eu tento fazer o seguinte, cara, lá na mesa, desligue e tal, às vezes eu tenho que olhar pra ver como é que tá a situação e tal, mas cara, eu tô tentando evitar ao máximo, porque acaba sendo um problema. É. As pessoas deixam de viver. Parênteses, Kelvin, só pra complementar. As minhas respostas foram como o Samuel CNPJ, né? Uhum. Né? Foi a nossa empresa aqui, né, Zama? Foi CNPJ. Eu não respondi como Samuel, pessoa física. Claro. Né? Se fosse pra escolher rede social, talvez seria outra resposta. Mas como empresa, é isso aí. Como empresa, não. Sabe que eu, desde sempre no Instagram, nas minhas redes sociais, eu não
coloco a minha vida. O máximo da minha vida que aparece são os Cachorro. cachorros a serviço do trabalho. Aham. Que eu brinco que Tem é pra que eles se pagar, pagarem a tem que se pagar a ração. ração. Se pagar, né? É muito pastor alemão pra dar conta. É. Mas, e isso também me liberta de poder fazer isso, de poder ir jantar, de poder estar com a minha família. Cara, não posto nada, ninguém sabe nada. E eu tenho um amigo, olha que loucura, tem um amigo que ele tem um restaurante, que é o Gambrinos, lá no Mercado Público, um restaurante tradicionalíssimo de Porto Alegre. E ele comentou que o tempo na mesa das pessoas é muito maior hoje e que o comportamento das pessoas, olha que loucura, que em alguns momentos, lá, agora não mais, mas em alguns momentos as pessoas reclamavam assim, cara, o prato veio frio. E ele tinha que dizer para as pessoas, não, é que faz 15 minutos que vocês estão tirando foto. O prato já chegou. É que Uau. vocês não se deram conta. Faz 20 minutos. Então, ele começou a anotar o tempo que largava o prato na mesa, porque o cara fica ali, aqui, não é aqui. E que ninguém vai ver. Vamos combinar? Ninguém tá nem aí pro prato que tu tá comendo, né? O cara passa o prato e vai te fuder. Ainda fica até com raiva, né? Desgraçado, tem Tô dinheiro, com tá fome. comendo. É. E aí fica ali o cara, pá, e filtra, e marca não sei quem, marca não sei quem, marca... Cara, 15 minutos, o prato esfriou, aí o cara, aqui meu prato tá gelado. Então a gente vive numa loucura que a gente é todo mundo querendo ser visto, e todo mundo querendo falar, e todo mundo quer saber, e quer dizer como é que é, e ninguém quer ouvir, e ninguém quer ver, sabe? Tu vai ver o cara que tu acredita muito, o resto não tá nem aí. E a gente tem, não é à toa, porque eu não sei como é que é Santa Cruz, mas aqui em Porto Alegre, caiu um prédio, nasceu uma farmácia. Porque a gente tem uma sociedade em que todo mundo tem TDAH, todo mundo tá deprimido, todo mundo tá ansioso. Mas do que nós estamos falando? Será que é todo mundo, tá? Ou será que é o modo como a gente vive? Se essa tecnologia não tá nos adoecendo, que a gente tá perdendo o contato. E hoje a gente não consegue falar com as pessoas, né? Ninguém mais fala. É palestrinha o tempo inteiro e lacração. Então, cara, a tecnologia ela é incrível. E ao mesmo tempo, a gente tá perdendo a mão com essa sociedade aí que... A essência. Porque a tecnologia ela veio pra conectar, né? Pô, imagina o quanto tempo hoje a gente consegue ter uma informação, talvez às vezes até de fora do país. É muito rápido. É lindo, é maravilhoso a gente ter isso. Só que a tecnologia é o seguinte, ela é um meio. E é que nem uma arma. Às vezes ela pode ser usada pra defesa, mas ela também pode ser usada pro mal. Então tudo depende de quem tá usando. E infelizmente a gente tem uma sociedade, uma cultura que tá muito doente. Muito doente. A pessoa, ela tem... Eu lembro, cara, eu usava internet de escada, eu esperava meia-noite, eu estudava 15 horas por dia, velho. E eu precisava assim, ó, cara, eu não sei como resolver isso. Não tinha um chat GPT pra eu dizer, cara, como é que eu resolvo isso daqui? Cara, ou ia no Google. Não, eu abria na época do Torrent. Eu tinha que ir no Google, esperar a página abrir. Se a página era muito pesada, eu ficava ali 10 minutos pra ler a dúvida e dizer, isso aqui não tem nada a ver com o que eu quero. E ia de novo, até encontrar um problema pra minha solução. E às vezes, né, se eu já tinha um pouquinho de experiência, ligava pra alguém, ô meu, eu trabalhei contigo lá em tal ano. Tu, por acaso, já fez isso daqui? Cara, hoje em dia as pessoas têm uma baita de uma ferramenta incrível, cara. Se a pessoa não produz 2, 3 vezes mais com a tecnologia que tem hoje, a pessoa tá sendo ignorante. Eu brinco que ela tá derretendo o cérebro dela. Total. Porque a rede social, infelizmente, é isso. E eu digo porque às vezes eu sou ocupado, às vezes eu pego assim o celular e fico, cara, o que tô fazendo aqui? Acabei de abrir um conteúdo e já tô aqui. E esse é o problema, o algoritmo tá acertando demais. Porque se tu tá preso ali, é porque ele tá acertando. Então, cara, tem que podar. Limita tempo de tela, te organiza, porque esse é o ponto. Tanto pra estudo, quanto pra tua própria vida. Tu precisa de saúde mental. E outra, o mundo tá passando. A única coisa que não para é o tempo. E é isso. E eu queria entender também, seguinte, agora voltando pra esse cenário empresarial, estratégia de vocês que mais converteu. Qual que foi a ideia que vocês pensaram assim, cara, isso aqui vai vender muito, cara. Isso aqui vai ser o ponto-chave. E eu queria entender de vocês, tanto da operação conjunta quanto da operação separada também do Zamba. Vamos lá, Kelvin. Cara, na verdade, a gente falou um pouco sobre já, né? Foi a metodologia. Só que a metodologia, ela converte de forma indireta. É muito por indicação, as pessoas vão descobrindo depois. Então, eu acho que ela reteve muito aluno e começou a trazer mais pessoas novas por indicação. Mas hoje eu acho que o mais automatizado que a gente tem, sem ser tão automático, é esse funil do YouTube. Falar sobre carreira. Tu falar sobre carreira, tu traz a pessoa com interesse. E aí, no momento que ela vê a carreira, ela pensa no concurso. Então, querendo ou não, a estratégia do funil pelo YouTube, sendo intencional ou não intencional, hoje ela é uma das que mais funciona para nós, querendo ou não. E ela traz o lead quente. Ela traz o lead quente. Muitas vezes, inclusive, como eu disse antes, tu coloca um vídeo que ele gera lá em 2 dias 20 mil visualizações, tu pode ter
certeza que tu vai ter 15, 20, 30 matrículas ou tu vai ter mais 40, 50 carrinhos abandonados. Isso vai acontecer. Por quê? Porque tu chega em muitas pessoas novas e aí elas se interessam pela carreira. Essa hoje é E uma isso das é que meio que mais funciona. acumulativo, né? Porque tu vai produzindo, o pessoal vai gostando, vai se identificando e vai aumentando, vai É, e aumentando, e vai aumentando. o YouTube ele é uma base de dados, então a partir do momento que eu produzo um vídeo novo, eu tô falando sobre esse chaveiro, só que daí o meu vídeo sobre a carteira, sobre o copo, ele começa a entregar mais, e daí a pessoa queria um copo, esse aqui ela tá procurando, o YouTube vai recomendar, da carteira também, e assim vai. Então hoje a estratégia foi esse funil do YouTube, para nós é uma das coisas que mais funciona. Além disso, Zamba, tem alguma outra estratégia que tu lembra, assim, da própria empresa? Assim, pra mim, o que toca na carreira solo, assim, né, o professor Zambelli, pra mim foi bater na autenticidade. De Uhum. entender assim, ó, eu sou isso aqui. O que eu tenho pra te vender é este copo aqui, que é o que eu acredito. Ah, mas é que eu queria uma jarra. Eu não tenho jarra. Agora, se tu quer um copo, então eu vou te dar o copo da vida. Eu entendi que as pessoas não aguentavam também mais o sem personalidade, assim. Uhum. E eu sempre fui um cara mais polêmico, no sentido de, cara, me posiciono mesmo, sabe? E bato nisso, assim, cara, é pele, é carne, é isso aí. É o que eu posso, é o que eu sou. E eu entendo que essa autenticidade, ela me traz uma vantagem frente ao mercado. Uhum. Porque eu entendo todo mundo muito enlatado, assim, né? Todo mundo muito. Todo mundo fala a mesma coisa, ninguém se posiciona, não pode falar de política, não pode falar Sempre de no meio do assuntos muro. polêmicos. Todo mundo tá aqui. Cara, eu sou um cara que estudei, sabe? Aham. Eu tenho 2 graduações, eu tenho pós-graduação. Assim, tá bem, posso ser um idiota? Posso, mas burro eu não sou. Então, eu me posiciono e eu faço uma aula toda segunda-feira, às 8 horas, pontualmente, no meu canal do YouTube. E eu faço 10 minutos de português e 10 minutos de psicologia. Faço uma reflexão sobre a vida. E eu sou muito criticado por isso pelos meus colegas, pelos meus pares, que é, tá dando aula de graça, tá entregando muito, e eu faço aula com conteúdo de Mesmo. verdade, Aham. é a aula, e na parte da psico é dedo na ferida. E eu entendo que isso é uma forma das pessoas poderem confiar quando eu digo, eu sou o cara da marca, eu sou a marca, porque eu começo sempre no mesmo horário, eu tenho a constância da segunda-feira, e os caras me batem, e eu falo na live. Os caras hoje, meus colegas estão me criticando. Foda-se. Tô nem aí. Porque Eu se acho eu for que escutar o que é melhor pra mim, eu não vou fazer nada. eu acho que tu acertou a mão no caminho, porque assim, vamos lá, quem é que vai querer estudar sendo que o psicólogo tá abalado? Ninguém vai querer. Uhum. E eu sei, acho que essa frase é clichê demais, mas estudar é um mal necessário. Uhum. É legal estudar? Não é legal estudar. É. É legal aprender. Pegar um livro, pegar um caderno, olhar 1 hora de vídeo, anotação, tudo isso é legal? Não. Mas é legal que isso te liberta, que isso faz, a consequência de fazer, pagar esse preço. E se a gente não tem o psicológico bom, cara, a gente não vai querer estudar, é fadiga, é tristeza, é depressão. Então, esse ponto, acho que é um ponto chave. E até vou ir para a próxima pergunta, que tu já pré-respondeu ela, mas a gente vai bater um pouquinho nesse assunto, que é qual o antagonista? O que é o mito e a ideia que vocês batem assim, meu, isso aqui a gente não faz, isso aqui a gente é contra. Cara, vamos lá, né? Vamos lá, galera, É fácil. essa pergunta dá muito pano pra manga. Vamos lá, né, Kelvin. Hoje, mundo de concurso, cara, é uma terra meio sem lei, né? Porque todo mundo tá falando, todo mundo tem uma verdade. Mas a principal, cara, é que a galera acha que tem que estudar muito, tu tem que ser um gênio pra passar. Tu tem que ser extremamente inteligente. Isso não é verdade. Tu não precisa ser inteligente pra passar em concurso, tu tem que ser um cara persistente, que é completamente diferente. Tu tem que ser resiliente, tu tem que aguentar a pancada. E aí que o Zamba entra, né, com aquela ideia do psicológico da pessoa, cara, tu tem que estar bem. E é verdade, porque o cara que é muito inteligente, mas ele não consegue aguentar uma reprovação, provavelmente ele não passa no primeiro mesmo sendo inteligente, porque ele precisa aprender a malícia do concurso. Então uma das coisas que a gente prega muito é, cara, primeiro fator, qualquer pessoa pode. Segundo fator, nunca comece a estudar em pós-edital, porque isso é muito comum. O cara, ele vai querer estudar pelo imediatismo. Quando aparece a oportunidade, ele quer pegar, mas só vai pegar a oportunidade quem tá correndo na velocidade já do edital. Então uma coisa que a gente prega muito na empresa é, cara, estuda com antecedência. Parece tão simples, né? Parece tão óbvio, mas é difícil. Por quê? Porque o cara, como é que ele vai começar a estudar sem um horizonte, sem saber quando é que vai ser um edital? Tu já parou pra fazer alguma coisa na tua vida sem saber quando ela vai acontecer? Talvez em alguns momentos sim, mas o que que te moveu? Existe alguma coisa. Tu precisa de um propósito. Então são dois fatores basicamente, cara. Primeiro, tu não precisa ser um gênio pra ser aprovado. Isso a gente tem que combater muito, que a galera às vezes fala,
não, eu tenho que ser muito esperto, eu não tenho capacidade cognitiva. Cara, relaxa, tu vai conseguir passar. E a segunda é, tu precisa estudar com antecedência, ainda que tu não saiba o dia da tua prova. Esses são os fatores mais difíceis hoje, de chegar para o aluno e dizer, cara, faz isso que vai dar certo. Às vezes ele não entende, às vezes ele não compreende. Aquele 1% todo dia. E É. já vão pensando aí pra vocês uma frase mais pro final que vocês vão falar pros alunos de vocês. Deixar um recadinho na câmera pra eles. Mas é isso, tu, Zamba. Pra mim, tem dois fatores, assim, pelas duas profissões, né? Professor picareta, cara, me incomoda muito. Preguiçoso, que não sabe a banca, que não estuda. E coach metido a trabalhar no emocional. Cara, não é a tua área, sabe? E eu falo nas minhas lives, assim, tá errado, e se eu tiver errado, pode me falar. Porque o que eu fiz não é um curso de final de semana com a gente trancado no hotel gritando e dizendo que a gente bate no peito. Eu fiz um curso que se chama curso superior. Eu estudei pra essa porra. Coach picareta me incomoda. Quando o cara... Uma coisa é tu organizar os estudos do cara, uma coisa é tu ter um planejamento. Eu acho que é legal um coach. Agora, quando o coach começa a se meter no emocional dos caras, as lambanças que isso faz. O que isso chega no meu consultório de... fiz uma constelação, eu fiz um coach lá que aí tinha que voltar na minha vida. Meu, não mete a mão, cara. Isso é crime, isso é um absurdo que as pessoas fazem. Várias histórias de professores, de mentores que resolveram chegar nesse emocional das pessoas e isso tu faz uma lambança e depois tu precisa arrumar, só que tu não sabe arrumar. E a lambança não é desse jeito, é uma outra coisa. Então, isso são as coisas que me incomodam hoje, assim. E bato nisso, bato. E sempre digo pras pessoas, pode me chamar. Meu telefone tá aqui, meu nome tá aqui, é isso aí. Se tiver algum coach se metendo a besta, pode me chamar que a gente conversa. Porque eu acho que isso é pilantragem. E a gente não pode aceitar, porque assim, pilantragem tem tudo que é área. Agora, eu tô nesse mercado da educação, eu tô nesse mercado da saúde mental, eu vou brigar por isso. E vou arranjar inimigo? Vou. Mas eu tenho certeza que, enquanto a gente estiver brigando por isso, pela coisa que é o certo, cara, a gente dorme e a gente vai conquistando pessoas e vai juntando e fazendo uma corrente do bem, sabe? Parece idealizado? Parece. Mas o que seria Mas se a nossa- gente não sonhasse com as coisas? Então, tô aí pra brigar mesmo, sabe? Vou denunciar, vou fazer o bolo, porque eu sei no que eu acredito e vem dando certo o que eu acredito. Depois sabe? da frase Martin Luther King, eu confirmo que os Zambelli tem que segurar depois da frase. Meu, para de bater nos caras. Para de bater um pouco. Porque não sei o que o curso tá falando. Cara, para de bater um pouco. Mas eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei pra poucas pessoas. Tu já ouviu falar no Alberto Delisla? É o cara, foi o mestre em memorização brasileiro e ele ministrou curso de hipnose. Cara, aquele cara, ele é surreal. Ele é um cara muito bom, muito profissional e eu fiz um curso de hipnose com ele e, cara, umas coisas que ele falava, assim, era muito ponderadas, assim, que ele falava, cara, a gente tem um grande problema que é pessoas se metendo, e já tava na época do ápice de começar a vir o mercado de coach, e ele falou, cara, tem gente se metendo com o psicológico das pessoas e não deveria, porque é uma caixa de Pandora. E ele falou, eu vou dizer, eu já tive caso que a pessoa era sonambúlica, que a gente chama que consegue entrar em estado profundo de hipnose, que, cara, ela entrou em estado profundo de hipnose e começou a reviver momentos que ela foi abusada. Então, cara, é uma caixa de Pandora. E as pessoas sem conhecimento nenhum, ele é formado, ele falou, sem conhecimento nenhum, querem entrar. E isso, cara, pode causar um dano pro resto da vida. Então tem que cuidar muito. E eu acho que o mercado tem que ter mais leis sobre isso por causa desse cenário. E isso hoje é um pouco dessa liquidez da sociedade, dessas falências das instituições, que todo mundo basta se autorizar, né? Porque antigamente tu tinha que fazer um vestibular, aí tu vai ter que fazer uma faculdade, aí tu vai ter que fazer estágio, aí tu vai ter que fazer prova de verdade, aí depois tu vai entrar no mercado. Hoje o cara acorda e diz, vou trabalhar com estética, e aí ele resolve abrir uma coluna de estética, assim, eu fiz 2 cursos, e o mundo, assim, caminha por um lugar que a gente precisa tomar cuidado, cara, porque vai dar merda. Não, daqui a pouco vou me candidatar
a senador, e aí ainda vou fazer o seguinte, depois começa a batizar, que nem as pessoas começam a batizar a gente aí. Cara, é inacreditável o quanto o mundo é doente. Cara, o cara tá indo pra política e aí daqui a pouco tá fazendo batismo. Cara, é inacreditável, às vezes o mundo, ele tá doente, tá difícil, né? E eu queria, agora vamos pro tema principal, que é o tema assim, ó, educacional, produto, comunidade. Baseado nisso, primeira pergunta, vamos falar um pouquinho dos alunos agora. Agora começa a ficar um cenário mais bonito. Qual a característica de um aluno ouro? Vocês já lideram com vários alunos, vocês já pegaram várias pessoas, já conseguiram traçar perfis e conseguem dizer certamente qual que é a característica daquele aluno que vai aprovar. O aluno que ele tem autonomia para ler uma plataforma, para ler o PDF, para ler as orientações, que ele tem a capacidade de discernir que, cara, tu precisa pegar esse caderno e colocar no lado esquerdo da bandeja central. Esse cara é o cara que passa. Que ele olha um tutorial e ele entende pelo tutorial que foi tudo explicado dentro do tutorial, que é para isso que existe, onde baixar o PDF, onde assistir a aula. Esse é o cara que passa, é o cara que não é carente. O cara carente é o cara que não passa, é o cara que quer assistir todos os eventos, é o cara que quer estar presente em tudo, é o cara que quer ver todos os materiais, é o cara que precisa entender absolutamente tudo, precisa mandar mensagem para todos os professores. Esse cara dificilmente passa. Tem quem passe? Tem, mas é uma minoria. O cara que passa é o cara que geralmente conversa muito pouco ou quase não fala com o curso. E não entenda errado, a gente tá lá para atender todo Todo mundo, mundo. sempre. Mas o período, o traço de carência do aluno, ele mostra geralmente que o cara não tá estudando. Se ele tá dedicando o tempo dele para fazer outras coisas, outras amenidades que não estudo, ele não tá estudando, simples assim. É o tempo. Então, hoje, o cara que tem autonomia dentro do estudo, que, por exemplo, no nosso caso, a gente entrega tudo pro cara. As Sim. metas estão prontas. É só executar. Tudo mascado. Ele não precisa nem perguntar, o que que eu estudo hoje. Não, não precisa nada. Pode perguntar, claro que pode. Eu ajudo. E eu atendo muitos alunos todos os dias. Mas o cara que faz isso sozinho é o cara que vem e diz, nossa, mas eu passei em primeiro lugar. Vamos fazer entrevista? Opa! Aí o cara vem, vamos fazer entrevista. Pra ti, Zamba. Pra mim, eu acho que é resistência. Resistência. Tem um grupo de 15 alunos que eu venho acompanhando bem de perto, assim, e, cara, fenômeno. Eles estudam, assim, é um grupo que tá estudando pra Polícia Civil. Uhum. E essas pessoas, porra, o edital da Polícia Civil tá assim, é encantado, Ele tá pra sair todos os né? dias desde Todo dia. março. É. Desde março, todos os dias ele Todos pode os sair. dias ele pode sair. Todo dia ele vai sair. É. E aí surge todos os gurus do mundo. Eu sei a data da prova, os caras vão lá, e tem até os políticos, eu que sei. Aham. Ninguém sabe porra nenhuma. Falei com o senador aqui, sai amanhã. Amanhã. Aí os caras estudam numa resiliência surreal. Assim, eu acho que esses caras, assim, sai notícia, vai ter contabilidade. Pá, os caras, tu vê que eles dão a baixa Uhum. e bem legal. É o momento do luto. Puta merda, não era como pensei. O que eu faço com isso? Vou ter que estudar. Então, essa resiliência, eu acho que é o que faz o cara passar. Esses caras vão Sim, passar. também. Acho que é tipo o Og Balboa, né? Isso aí, Não importa o quanto tu consegue bater, mas sim o quanto tu consegue Tu aguentar a tá no porrada. round 17 lá tomando pancada e tu tá de pé ainda, é mais ou menos isso. Eu acho legal. Isso. E aí agora a gente vai pro lado escuro da força, que é o seguinte, a característica principal? O Samuel já respondeu parcialmente ali, mas aquele cara que vai reprovar. E às vezes essa característica até não é tão gritante, né? Às vezes ele parece ser um cara que ele vai se desenvolver bem, mas no meio do caminho ele se perde e é fato que ele vai reprovar. Mas eu tenho mais uma pra adicionar, que é o cara meio soberbo. Soberbo. Porque tem muita gente que chega e não quer ouvir o cara que tem experiência. O cara quer estudar português, mas não dá ouvido pro Zambelli que tem 20 anos de experiência em português. Cara, tu tem uma pessoa plenamente capacitada na tua frente, é o famoso santo de casa não faz milagre. Aí tu compra o curso e tu não quer ouvir o cara que tá provando gente há muito tempo. Aí, cara, tô te dizendo, no banco, tu não vai ser demitido por meta. Não vai. Tu não é. No banco público, né? Uhum. Não vamos falar de privado, é banco público. Os caras não escutam. Ah, mas eu acho que vai ser. Baseado no que teu achismo? Realmente, meus 10 anos vendo pessoas não serem demitidas por meta, não conta nada. Então, o cara soberbo, às vezes, que ele quer entrar num concurso, que ele acha que ele sabe muito, ele estuda um pouco, ele não vê tudo que ele não sabe ainda, esse cara geralmente reprova. E aí, talvez, depois ele cria consciência, ele não vai ser soberbo pelo resto da vida. Claro. Ou ele aprende e passa, ou ele não aprende e vai seguir outro rumo na vida. O cara que aprende geralmente passa. Mas essa, pra mim, é a segunda característica que, além da carência, que reprova muita gente. É legal. Eu também acho. No pré-vestibular, quando eu trabalhava, tinha turmas de medicina, né? E aí os cursinhos brigavam pelos caras que quase tinham passado para eles virem, porque eles estavam muito mais prontos para passar. E eu cansei de entrar em turmas dos, assim, esses caras são os 50 que não entraram.
E aí eu sempre gosto da verdade, eu dizia pra eles: "Gurizada, parabéns, vocês quase entraram, mas não entraram. Então nós vamos ter que começar tudo de novo. Vamos botar o pé no chão, porque talvez a gente entendendo o que não fez a gente passar, a gente consiga". E não, eu sou tinha 88 vagas pra medicina e o cara: "Eu sou 89". Fora, né? 89 não entra, não adiantou nada. Exatamente. Então eu acho que é isso mesmo, cara, soberba, né, E baseado nisso, a gente tem a característica do aluno de ouro, temos o aluno aquele que vai reprovar. E pra vocês, assim, principalmente ali o Samuel, recente estudou, pô, bastante, tá sempre ali, o Zamba acompanha bastante a questão do edital. Estuda muito, cara, e isso é muito importante. Questão do estudo, eu queria entender qual foi a característica que vocês viram, cara, isso aqui mudou o jogo. O que foi aprovado, por exemplo, chegou e, cara, eu vi que e eu sei, eu entendo que é mais de uma coisa, mas sempre tem uma coisinha que é mais gritante. Isso aqui foi o ponto-chave que virou o jogo pra eu estudar. Qual que foi? Cara, se a soberba ela precede a reprovação, a humildade procede, né? Precede, né? Precede, que ela vem antes, a aprovação. Então, cara, eu sempre fui um cara bem humilde no estudo, tá? Sempre fui muito humilde no estudo. Disse, cara, eu preciso aprender. Então, se o cara tá lá me explicando alguma coisa que eu talvez já saiba, mas de uma outra forma que ele diz que é fácil de aprender, eu escuto, eu dou a chance. O que esse cara tem pra me falar? Talvez ele fale de uma forma que eu vá entender que eu não vá mais esquecer. Quando vem o Zambelli com uma pegada emocional, e realmente o emocional a gente sabe que fisiologicamente falando não esquece, é muito mais difícil. Pô, aprendi, bacana. Então eu sempre tentei aprender as coisas de uma forma diferente, entender o ponto de vista do professor para melhorar o meu estudo. Isso foi um primeiro passo. O segundo passo, que foi depois que eu achei que eu estava aprendendo, que eu fui reprovado, e aí eu comecei a duvidar de mim mesmo, Sim. foi a questão daí de metodologia. Aí, cara, alguma coisa eu tô fazendo errado, tá? Que daí foi começar a entender melhor, cara, eu preciso fazer mais questões, eu preciso ver um PDF, ler um PDF de modo consciente, não basta eu ler 20 páginas por hora, não, eu tenho que compreender pelo menos 12 páginas por hora, então. Não ler 20 páginas por hora. E eu acho que esses pontos começaram a mudar muito a minha cabeça para ser aprovado. E aí o terceiro, cara, pode me bater 20 vezes, eu posso cair 20 vezes, eu vou me levantar sempre. Porque não tem escolha. A verdade é que não tem escolha. Esse negócio de desistir, cara, o que é desistir? Ah, então morre amanhã. Desculpa, mas é isso. Cara, tu não tem escolha. As pessoas têm muitos problemas. Cara, eu tive muito problema na minha vida, perdi meu pai muito cedo. Eu poderia ter olhado, fiquei ser uma figura paterna em casa, eu não posso ser homem agora. Minha mãe que me criou. Não, cara, eu preciso ser o homem da família. Isso passou na minha cabeça com 8 anos. Então eu preciso tentar ser o provedor. Então toda pessoa tem uma dificuldade. E eu, cara, não me importa se eu for reprovado 20 vezes. Eu vou passar. Quando? Não sei. Pode ser com 40 anos, não me importa. Só que aí esse pensamento me fez passar com 19. Então é simplesmente o fato de não desistir. A resiliência que o Zambelli falou antes, é isso, cara. Pode me dar muita pancada, não me importa. Cara, eu tô em rede social produzindo conteúdo todos os dias há 5 anos. Há 5 anos. Cara, tu vai toda segunda e quinta, tu vai ver 50 caixas de pergunta respondida. Por quê? Porque tem que ser feito. Os alunos olham, eles veem que tu tá lá todos os dias. Pra mim é a questão da continuidade. Eu sempre vou continuar fazendo. Talvez num dia com mais qualidade, no outro com menos, mas vou estar sempre lá. Eu acho que o cara quer correr uma maratona, mas nunca fez uma maratona. Eu acho que o cara precisa fazer... Quantas questões é nessa prova? 100? Vamos fazer 10 simulados de 100. Porque uma coisa que a gente não se dá conta é quando tu estuda em casa, tu levanta, tu toma um café, tu dá uma banda. Cara, no dia da prova tu tem 5, 4 horas sentado, de cabeça baixa, lendo. Tu já fez isso alguma vez? Então eu acho que essa é uma virada, assim, é a preparação do simulado. O simulado como um todo, não só da matéria, mas do teu corpo, da tua concentração, do como vai ser o dia da prova. E aí tu chega lá, por isso que a gente diz, cara, faz prova, te inscreve nos concursos, que é pra pegar essa cancha, assim, pra isso começar a ficar natural. Sim. E as coisas fluírem. Eu fiz um concurso pra TI, nem lembro em que ano que foi, e cara, foi maçante, porque eu não tinha me preparado previamente, e eu fui fazer, tipo, eu estudava 1, 2 horas, cara, quando chegou no dia, cara, eu saí de lá nocauteado, porque foi maçante no tempo que eu permaneci, foi maçante ler toda aquela estrutura de conteúdo, cara, era gigante, e aí eu pensei assim, cara, eu me preparei pra tudo, menos pro simulado. Isso aí. Entende? E eu fiquei, meu Deus, cara. Cara, a obsessão por detalhe, Kelvin, que tu falou antes, por exemplo, que a galera que da empresa tem que ter a mesma obsessão que a tua, pra concurso não é diferente, cara, porque tu tem que ser tu tem que ter uma obsessão com os detalhes. Cara, eu sempre falo, quando eu me preparava pra uma prova, quando eu ia fazer uma prova nova, eu tentava identificar desde o momento que eu tava estacionando o meu carro, por exemplo, como que eu ia planejar o meu estacionamento, o quão nervoso esse fato me deixava, como que eu ia buscar minha sala de prova, quantos minutos antes eu tinha que comer, se
se eu tinha que comer proteína, carboidrato pra ficar esperando tanto tempo, X tempo, como é que ia estar minha concentração? Eu era totalmente obcecado por detalhe. Cara, o que que me deixa mais tranquilo? Eu, Samuel, começava a ler textos de português, eu começava a me acalmar. Então eu chegava tremendo na prova, sempre, era normal, estava nervoso. Só que eu sabia que eu ia me acalmar lendo os textos de português. Então eu começava a ler, tinha um assunto, e quando eu vi eu estava dentro da prova, tá tudo certo. Então a pessoa ela tem que ser completamente alucinada pelos detalhes, porque muitas vezes é o que vai fazer a diferença em um acerto de questão que vai te fazer passar. E cuidar, né? Porque eu brinco que a gente tem hábitos, às vezes nem sempre bons, e hackear isso. Como? É que nem eu brinco assim, o cara é viciado em tomar Coca-Cola. Aí o cara vai lá e deixa um frigobar cheio de Coca-Cola ali do lado. Cara, não vai te ajudar. Agora, se o mercado mais próximo é longe, a Coca-Cola custa caro, tu não vai botar um frigobar com Coca-Cola dentro do local, tu vai te hackear. Cara, vai ser difícil. Não, não vou. Então, a pessoa olhar pra ela e dizer, cara, eu tô nervoso. Então, se eu leio, me acalma, e é o conteúdo de português, então eu vou começar isso aqui pra me acalmar, e depois eu vou começando a aumentar o nível de pressão, e assim vai indo. Vou dar mais um exemplo. Eu vinha fazendo umas provas e geralmente eu chegava as provas da área fiscal, por exemplo. Esse semestre Rio Grande do Sul foram 13 horas líquidas de prova em 2 dias. Essa foi a primeira prova que eu fiz de nível extremamente complexo, nível NASA mesmo. E aí era no sábado 5 horas, e daí no outro dia eram mais. Dava 8 horas de prova, 13. Mais 8 horas, 4 de manhã e 4 de tarde. Então davam 13 horas. E aí eu saí de Porto Alegre, voltei pra Taquari, que eu tava trabalhando no banco lá na época, e eu lembro que eu dormia às 7 horas da noite, ou seja, 7 horas da noite, tinha acabado. E eu disse, cara, tem um problema aqui. E eu lembro que eu perdi várias questões de contabilidade na época, que eu até sabia resolver, porque eu tava muito cansado. E aí eu disse, cara, vou procurar uma orientação pra ter o melhor desempenho possível. E aí depois eu descobri, fisiologicamente falando, não sou eu, é o médico que me falou, que o chocolate preto ele tem triptofano, que ele evita que tu comece a desviar caminhos neurais, ou seja, o lado preguiçoso do teu cérebro, ele se apaga. Então, quando tu come chocolate preto puro, por causa do triptofano, ele facilita a conexão neural, então tu consegue manter mais 12/8 a tua execução na prova. Hum. E aí eu comecei a levar chocolate preto e fez muita diferença, seja pelo efeito psicossomático, seja pelo próprio triptofano, os dois Aham. aliados, comecei a resolver prova muito mais tranquilo. Eu estava fazendo provas de 8 horas, eu saía da prova descansado, Ó. pensando em treinar, talvez, tipo. Ah, vou trocar todos os meus chocolates. Que loucura. E pra ti, Zamba? Eu acho que é isso aí. Eu acho que o Samuel traduziu bem, assim. Traduziu. Acho que é por aí também eu iria. E agora eu quero daquele momento chave de vocês, vamos voltar um pouquinho no passado. O Zamba, né, tem bastante experiência com isso. Que foi, cara, que momento eu preciso de uma plataforma, seja nova, seja outra. A gente sabe que é muito por insatisfação, mas às vezes a gente vê muita gente que, cara, pega umas plataformas assim e fica, meu. E a gente fala, cara, tu tá sofrendo, tá sangrando. O cara, não, mas é que é recém e tal. Ou, cara, eu recém paguei. Ou agora parece que tá dando certo. Mas não tá, cara. Tô te falando, tá aqui os dados. E chegou aquele ponto-chave que diz, cara, tá insustentável. E agora? E o que que gerou esse problema de tu pegar e dizer, cara, tem que sair dessa plataforma? Pra mim foi custo, Uhum. muito custo. Tudo eu era taxado e a taxa nunca era aquela, sempre estava mocoseada. Isso foi um fator determinante pra mim. A sensação de ser mais um. Porque, pô, se a gente tá. Quando a gente vai pedir ajuda pra plataforma, é porque aquilo não foi uma reclamação de um aluno, né? Tem uma comunidade reclamando e a gente tenta resolver. Cara, não conseguimos. Precisamos da plataforma. E essa velocidade nas plataformas mais standard, assim, do Uhum. mercado, a gente não tem. Então é taxa alta, agilidade baixa e muita propaganda, né? Então, o tempo inteiro tem um evento, aí tu pensa, os caras querem me ensinar. Não, eles querem me vender. Uhum. Então eu era convidado assim, eu lembro de uma vez que a gerente me falou assim, tu vai receber um prêmio pelo teu faturamento, e aí tu tem que vir a São Paulo. E aí eu falei, te agradeço, eu nem quero prêmio, sabe? O que precisava foi feito, eu não quero prêmio. E aí ela falou, não, mas vai ser importante tu vir a São Paulo, porque aí tu vai subir no palco com mais os empreendedores. Eu falei, super agradeço, mas eu não tenho interesse em prêmio. E aí ela falou assim, bom, mas é que aí eu não bato a minha meta. E aí eu pensei, Meu Deus do então céu. não é sobre o prêmio, então é sobre a tua meta, né? Não é sobre nem te Exato. presentear, não é Não, sobre criar um marco ali, né? então é assim, essa necessidade desse negócio ser, ele só acontece se eu botar dinheiro lá o tempo inteiro, foi uma das coisas que me fez migrar de plataforma.
É um choque, eu nem imaginei que esse tipo de coisa acontece. As premiações que a gente criou aqui, a gente criou por marco no cenário de, cara, a gente sabe o quanto é custoso, trabalhoso, cara, Sim. ensinar, ter empresa, cuidar de empresário para empresário, a gente mata um leão por dia. E assim, é sempre coisas novas. Quando não é o governo atrapalhando, é tecnologia que muda, é coisas que custos extras que começam a acontecer. Então a gente tá sempre ali, naquela corda bamba. E a gente entendeu o seguinte, cara, é difícil a vida do empresário. Eu quero premiar eles, porque o que que acontece? Como que eu premio, sendo que eu não sou um sugador de faturamento e de uma forma que seja honesta e transparente? Porque no final é número, se a empresa não fatura, se a escola não fatura, não tem como manter professor, estrutura e tudo isso. Então, sim, estamos falando de faturamento, a gente tem que premiar por faturamento. Mas muito mais, o que que significa a história por trás de cada placa? Porque, por exemplo, a gente tem placas de 100 mil, nem sei se aqui tá lá em cima. Cara, 100 mil é o primeiro marco, é a escada, é o primeiro degrau. Depois começa. Tá, e aí agora? Como que funciona? Qual que é a narrativa dessa história? A gente tem que criar o contexto. Qual que é o contexto dos nossos parceiros? Cara, 100 mil é a escada, 300 mil é a chave. Por quê? Porque começa a abrir coisas novas. A gente tem diversas outras estratégias para trabalhar, e por isso que a gente pegou e criou essa chave, que a gente chama de Silver Key ali, justamente por isso. E, cara, aqui começa o jogo virar. A gente começa a mudar. Depois a gente começa. Cara, avião, não é foguete do Elon da ré. Tu tá nesse faturamento aqui, cara, tu já tá num nível de responsabilidade, e faturamento pra nós a gente atrela a responsabilidade. Não, eu fiquei rico, fiz 500 mil. Não, às vezes o cara tem 400 de custo. Não é esse o ponto. O ponto é que aqui a responsabilidade começa a ficar maior. E quando vem aqui, tu não tem como dar ré. Porque aqui tu já tem mais de 10 Exatamente. mil alunos, tu já começa a ter uma responsabilidade muito maior com a vida de muitas pessoas, e aí tu vai. E aí aqui, cara, quando tu alça aquele voo, tu começa. Cara, cada vez mais. Então é uma escalada, só que tudo aqui representa. E é a representação da jornada do empreendedor. Porque a gente sabe que é É difícil. E a difícil. gente às vezes trilha o caminho sozinho. Graças a Deus vocês são parceiros. Eu tive azar de ter parceiro que, cara, me deixou na mão. Me deixou na mão, me deixou às vezes até com um problema de dívida de ter que pagar. Cara, então, sim, esse tipo de coisa é muito difícil. A jornada do empreendedor, ela é sozinha. Muito. E se a gente consegue encontrar pessoas no caminho que têm o mesmo discernimento, são complementares, Complementares, é isso aí. esse é o ponto. Todas as empresas que eu trabalhei que tiveram sucesso foi porque existia pessoas complementares. Se você uma pessoa vem perguntar assim, a sociedade, me diz a tua habilidade que eu não consigo contratar e pagar no mercado. É isso aí. É isso aí, eu quero ver. Então me diz, me detalha. Aí a pessoa diz, é isso aqui, isso aqui. Então realmente tu tem fit pra ser meu sócio. Caso contrário, não importa, não adianta. Baseado nisso, então eu queria entender também 3 coisas que vocês viram que aumentou, assim, parte de tanto o faturamento quanto o permanecimento dos alunos na plataforma. Vocês migraram de plataforma, vocês entenderam, cara, tô num cenário diferente aqui. O Zambelli lá tinha plataformas de mercado, então, ou seja, já não é um ecossistema, é área de membros. Já não tem vitrine, já não tem blog, aí tudo tem que ser separado, é um WordPress. E se vocês perceberam, cara, mudou muito a minha vida aqui nesses cenários, essas coisas que tem muito diferencial. Da minha migração, que me facilitou foi, eliminei o site, que a plataforma já é o próprio site, eliminei todos os suportes que tem no site, né? Porque não basta só, na fantasia, tu pega lá um WordPress, monta um WordPress, manda uma paginazinha aí. Não, é que tu vai ter uma tonelada de acesso, então tu tem que botar um suporte para ele, tu vai ter o endereçamento, começa a ter um monte de serviços que é assim, R$ 40, R$ 100, R$ 30. Cara, tu põe isso no mês, põe isso no ano, tem um novo sócio dentro da empresa. Então, essa migração me facilitou bastante, assim, né? A sair essa montoeira de cacareco e agora a gente tá com tudo num lugar só. Acho que isso é uma grande facilidade da plataforma. Um guarda-chuva de coisas, né? É. Na verdade, não aconteceu uma migração comigo, né? Começou do zero. Na verdade, eu estava em outra grande plataforma quando eu estava em outro nicho. O nicho de concurso, quando eu abri a empresa com o Sérgio, aí foi direto contigo, né, Kelvin? Então, eu acabei sendo apadrinhado já dentro da plataforma do Kelvin. Pra mim foi um pouco diferente. Só que, cara, até complementando, uma das dificuldades, assim, aquela pergunta que o Kelvin fez pra ti antes, né, Zamba? Eu sempre vi um engessamento dos meios de pagamento. Porque tu tinha que... Cara, eu trabalho em banco, eu sei como é que funciona esse negócio. E a gente era sempre obrigado a receber tudo antecipado em 30 dias. Mas por que se eu não quero? Por que isso? Então a gente começou a ter uma flexibilidade maior, tá? Isso falando da plataforma em si. Mas do ponto de vista dos alunos, cara, a galera sempre me relatou organização, né? Ontem mesmo foram algumas mensagens de novos alunos. Ah, tá tudo muito bem organizado, tá tudo padronizado, eu consigo me localizar fácil. Então,
o quão intuitivo que ela é, eu sempre me preocupei muito com isso, tá? Tudo que eu usei na internet, eu disse: "Cara, isso aqui precisa ser intuitivo". Se eu entrava e estava uma bagunça, disse: "Meu, já começou difícil, tem que começar fácil". E aí eu acho que nesse ponto a Edu ela tá bacana, sabe? Tá bem Uhum. organizado, tu consegue direcionar bem a jornada de estudo do aluno, então nesse ponto acho que A gente valorizou. teve um cenário muito pesado aqui internamente, que foi, assim, uma pauta que se levou por bastante tempo. A gente tem um dos maiores parceiros aqui do Rio Grande do Sul em pré-vestibular. Cara, a gente tem personas diferentes. A gente tem o pessoal que é familiarizado com Netflix, a gente tem o pessoal que é estudo educacional, acadêmico, que é o pessoal de concurso mais velho. Então, assim, já não é tão digitalizado. Então, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer pensando no óbvio. Cara, é óbvio? Não, não é. Então tem que ser. Porque é muito engraçado que a gente foi criando essa estrutura do Store tão óbvio que, cara, hoje tem gente que às vezes vai usar a estrutura, por exemplo, do painel, que é muito mais complexa do que a área do aluno. O cara diz: "Ah, meu, já fiz lá o curso". Tá, mas tu nem fez o onboarding ainda. Não, já passei lá, já tá tudo certo. Não, eu vou lá conferir, o cara fez. Aí, e o cara, ele nem é tão digitalizado assim, só que a plataforma é intuitiva. E a gente sempre tem que cuidar muito desses cenários. Cara, vou fazer, mas o aluno vai entender, eu tenho que cuidar muito desse cenário. Então a gente pega, a gente fez lá, layout. Ah, porque precisava de um layout mais estilo Netflix, tal, não sei o quê. Beleza, mas calma lá. Eu tenho um cara que ele tem 20 mais, 25 mais, eu tenho um aluno que é 16. Então, assim, tem que cuidar. Não posso obrigar o cara a escolher, a ter aquele layout que eu acho que é certo. Não, Uhum. ele escolhe. Então hoje, tanto na plataforma, ele tem lá, tema Netflix, tem o tema educacional. Ele escolhe qual que ele quer. E por incrível que pareça, muita gente ainda permanece no educacional. Acha muito mais clean, muito mais organizado. Já tem alunos mais novos que, cara, quero no cenário Netflix, é sessão, temporada e vai. Então, assim, acabam a gente tendo esses dois amplos cenários que são pessoas com perspectivas completamente diferentes, mas a gente busca sempre centralizar. Quando a gente criou a comunidade, outro desafio. Cara, tem que mostrar a insígnia, tem que dar recompensa pra esse cara. Como é que eu vou fazer isso? Em que momento? Flexibilidade financeira. Cara, tem que conectar com diversos gateways. Nosso objetivo não é taxação. Nosso objetivo é oferecer o provedor que mais melhora a tua vida, digamos assim. Então, ou seja, com menor taxa, com melhor atendimento, tudo isso. Então, a gente está sempre lutando para que, a gente sempre fala aqui, custo é lucro 100%. Quando a gente reduz custo, a gente tem lucro 100%. Porque eu não pago imposto, é óbvio, entende? Então, é muito melhor. Então, a gente sempre olha, cara, é mais barato? É melhor? Show de bola. Fazer. Aí, o que que aconteceu? A gente fez toda essa estrutura, pensamos em todo esse cenário, a gente fez, cara, meses de desenvolvimento. Vamos testar o layout, reprovação, reprovação, reprovação. Cara, pensa em meses de trabalho. E a gente pensou, cara, a gente tinha 2 públicos e a gente quis aplicar para todos, e no final não foi o certo. A gente deveria ter dado um passo para trás para dar 2 passos para frente. Tinha que fazer isso. Voltando, não, agora é o seguinte, o pessoal escolhe. E é isso. Acabou. Então a gente acabou virando esse cenário. E aí eu queria entender também num cenário, vamos pegar o cenário de estresse, que é muito bonito, né? Que a gente tá falando marketing. Ah, o cara fez 1 milhão, mas os perrengues ninguém conta. O cara chega pra ser nosso parceiro, ele assim, digo pra ele assim, meu, vai cair. Vou te dizer, vai cair. O Facebook cai, o Instagram cai, tu acha que eu não vou cair? Vou, vou cair, cara, vou cair. Tipo, vai cair o site, vai cair a plataforma. Só que a diferença é o seguinte: tempo hábil que eu vou te responder. Uhum. Então eu tenho o melhor suporte do mercado, porque eu sei que isso faz muito. É um diferencial absurdo, é um divisor de águas. Quando dá os problemas, cara, tô aqui pra te auxiliar. Eu Uhum. tô aqui, eu tô na luta. Tu tá tomando porrada, eu também tô. Entende? Então, assim, a gente tá aqui. Como é que eu faço pra resolver? E cenários de lançamento? Fizemos lançamentos, menos pesados. Como que foi essa estrutura de plataforma? Eu lembro que a gente teve um cenário dos simulados que foi um terror, assim, era final de Pá, semana, catastrófico. catastrófico, Meu Deus. um terror. Mas o objetivo aqui é o quê? Cara, como que foi trabalhar com o do Store diante do cenário de pegar fogo? Ô, meu, dando problema e aluno reclamando, xingando, e como que foi isso? Cara, essa é a diferença, na verdade, né, Kelvin? É tu ter o WhatsApp disponível, não ter que entrar num chat, mandar a dúvida, suporte, quero falar com suporte. Ah, olá, meu nome é Kellen, vou estar te direcionando. Cara, não, velho, não tem esse tempo, os alunos estão mandando 100 mensagens, o Zambelli que estava cuidando mais da parte da polícia ali, por exemplo, esse caso do Uhum. simulado que a gente teve, né? Cara, eu não queria nem saber como é que tava o WhatsApp do Zambelli, porque pra mim tava respingando muita coisa já que não tava quase cuidando da polícia e foi uma loucura. Só que aí na outra ponta, mandava, Kelvin, tamo com problema. Cara, o que que tá acontecendo aí? Meu, domingo, 11h40 da manhã, churrasco de família. Não, cara, vamos lá, né? E aí tu já tava resolvendo, é mais ou menos isso. Sim. Porque também quando o aluno manda mensagem, né, ele tá pensando: "Olha, o professor não viu". Então na gentileza, ele me manda uma mensagem. Aí o outro pensa: "O professor não viu". Aí ele me manda uma mensagem, só que eu também não posso ignorar, porque se eu ignorar então Uhum. Kelvin me ajuda,
calma, pessoal, já estamos vendo, né? É uma loucurada, assim. Mas eu acho que isso se apoia também, né? Dessa coisa de ter esse respaldo, de poder dizer pros caras. É isso aí, nós vamos errar, que nem tu disse. Nós vamos cair. E a gente diz pros alunos, cara, eu erro, normal. A diferença é essa. Eu erro, assumo e tô corrigindo. Né? Porque não é ficar apontando o dedo, né? É, tu resolve pra mim. E quantas vezes em outras plataformas era, cara, tô com um problema, 2 dias depois. 2 dias. Ah, cara, 2 dias estourou. depois, o meu WhatsApp explodiu aqui. Eu preciso agora. Não, é bem isso. E no final, até a gente comentou, né, naquele dia, falou, ó, isso aqui foi o problema, isso aqui é o que a gente fez pra não repetir, Isso aí. isso aqui é o que vai acontecer daqui pra frente, tá todo mundo certo? Ok, beleza, isso aí, o importante é resolver. É isso aí. Então esse é o ponto. Bom, baseado nisso, acho que a resposta tá clara. Aí do Store, suporte de consultoria funciona ou não funciona? Não, 100%. Funciona, 100%. boa, 100%, tamo bem. né? Já que vocês falaram todo esse feedback, tiveram toda essa experiência, eu quero que vocês olhem pra câmera e digam o seguinte, cara, o que vocês falariam pra quem ainda não é nosso parceiro e tá sofrendo com esse canibalismo de plataformas no mercado? Começa contigo, Zamba. Eu acho que eu vou deixar pro Zamba até porque pelo seguinte, porque eu fui criado na plataforma, tá? Aham, isso é Então, verdade. muitos dos problemas eu nem cheguei a pegar eles, né, do mercado. Eu sei de alguns facilitadores, só que o Zamba sim, ele teve essa migração de plataforma. Então ele consegue ver direitinho qual que é a diferença, né? Vou me apoiar numa frase de Freud. Tem uma frase de Freud que diz: poderíamos ser melhores se não quiséssemos ser tão bons. Com esse discurso de internet hoje, todo mundo é muito galáctico, todo mundo é vencedor, ninguém tem falha. Quando a gente vai para uma grande plataforma, a gente entra muito seduzido pelo discurso. Quando a gente começa no mercado digital, a gente está deslumbrado com os números, com as facilidades, com a revolução. Mas na prática, no dia a dia, que é o que faz o nosso trabalho fazer sentido, o que dá ritmo, a gente não tem essa... A linguagem da internet, ela ficou uma linguagem vazia, né? E eu acho que a Edu Store, ela vem para ser essa parceira, assim. Eu entendo ela nem como um serviço, assim, eu entendo ela como uma parte da empresa, que é, bom, a galera da TI, né? Antigamente é o setor da TI. Uhum. Cara, a galera da TI, chama a galera da TI que eles resolvem pra gente. E isso é um diferencial. Então eu acho que às vezes a gente fica nesse discurso de vamos ser os melhores é um discurso vazio, porque tem toneladas de taxas, um suporte muito precário, eu sou só mais um Silva lá, e a gente pode ser muito bom. E ser muito bom hoje é agilidade, confiança e parceria, né? Hoje eu acho que a gente não fala mais de, eu tô contratando um serviço. Não, eu tenho um parceiro. E essa parceria, pra mim, faz total sentido, assim. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês, mas antes disso, não se esqueçam, agora eu quero que vocês deem um recado para os alunos, aquele cara que tá na linha de frente, suando, batalhando, deixa um recado motivacional para eles, que a gente sabe que também, não só a vida do empresário é difícil, mas a vida do concurseiro, tanto de qualquer pessoa que vai estudar para qualquer tipo de aprovação, de formação, a gente sabe que não é mole. Turma, olha só, esse aqui é o recado para os nossos alunos, queridos alunos, né? Vocês estão sempre lá todo dia no batente. Eu só quero falar uma coisa para vocês. Sigam firmes no propósito e mantenham-se persistentes em fazer o que a gente passa para vocês. Confiem na experiência daquelas pessoas que querem o melhor para cada aluno e querem orientar. Então, cara, não desiste. Segue firme no teu propósito, segue estudando as tuas metas todos os dias, que aqui, com certeza, com nós do Prepara, junto com a Edu História, é claro, e com todo o nosso suporte de professores e também da equipe, a gente vai estar sempre se esforçando no máximo para entregar o melhor para vocês. Tenham essa certeza, que eu acho que muitas vezes o aluno ele entra num dilema, será que eu realmente estou no melhor caminho? Pode ficar tranquilo que a gente enxerga a concorrência, a gente vê as dificuldades de vocês e sempre coloca o melhor para cada um. Eu vou voltar em Freud de novo. Tá bom. Freud tem uma frase que ele diz: um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste. O tempo vai passar e a gente precisa construir o futuro. O futuro, ele dá trabalho, né? A gente, no início do ano, a gente pula as ondinhas, come as lentilhas, faz promessas, mas a gente precisa ajudar essa sorte. E o tempo passa. Então, quanto mais tempo a gente levar para fazer, mais distante vai ficar o futuro. E certamente, passando ou não num concurso, a gente precisa ter orgulho da nossa história, né? Tem uma música horrorosa que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa música é horrorosa, porque não é a vida que me leva, sou eu que levo a vida. Então, que a gente possa seguir firme e forte, ter orgulho independente do resultado. É sobre isso. Show de bola, meus queridos. Mais uma vez, muito Obrigado. obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo convite, tchau. Seguimos. E, cara, foi sensacional. Essa conversa foi a melhor conversa de base. Muito bom.